pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao episódio do LS Cast. Eu tava com saudade de vocês e nessa retomada eu tenho convidados muito especiais, na verdade um casal muito especial. Meu nome é Leandro, né? Sou fundador da LS, para quem não sabe, da LS Concursos. E eu tô aqui com a Beatriz. Oi, Bia, tudo bem? Oi, Leandro, tudo bom? Tudo ótimo. Pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz, eu sou professora orientadora da LS Concursos, também sou ex-aluna da LS e hoje eu sou auditora fiscal do Espírito Santo. E a gente tá aqui para contar um pouco da nossa história, né, como casal, eu e Sérgio, meu marido recém-aprovado aí na Cefaz Minas. Olá, pessoal, meu nome é Sérgio, agradecer ao Leandro aí, a equipe aqui da LS para nos receber. Recentemente fui aprovado no cargo de auditor fiscal de Minas, né? E estou aqui um pouco para compartilhar com vocês aí essa trajetória nossa de estudos aí. Pessoal, quero pedir perdão a vocês pelo plágio que eu vou cometer, né? Citando aquele livro muito interessante, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi. É exatamente o exemplo de vocês que venceram juntos, né? E a gente quer dividir com vocês exatamente a história de parceria, de cumplicidade deles, para vocês verem que sim, é possível dobrar o salário de auditor fiscal. Então, para a gente começar aqui, Sérgio, fala um pouquinho da sua trajetória, enfim, como é que as histórias de vocês se conectaram, por favor. Sim, já bastante tempo atrás, né? Eu acho que eu trabalhei de 11 aos 17 anos assim, em Lava Jato, né? Trabalhava na parte de lavar carro e tudo. Nunca tive muita ambição naquela época, né? E aí foi chegando o momento que estava finalizando o ensino médio. Aí minha irmã conversando comigo falou: mano, você tem que arrumar algum concurso público. Isso em 2004, né? Que eu estava fazendo o último ano do segundo grau. Aí eu fiquei sem saber o que fazer. Ela falou: pega a folha dirigida, vai ver o que tem para fazer, porque como você não tem base forte para poder fazer uma faculdade federal, passar no vestibular, acho que vale você procurar algum concurso, né, a nível médio, nível fundamental. Mas peraí, voltando um pouquinho. Você não era do Leblon, Ipanema? Não, na Urca? Nascido e criado em Duque de Caxias, né, município do estado do Rio. Caramba, estudou escola pública, ensino fundamental. Isso, ensino fundamental até o primeiro ano do ensino médio na escola pública, né? E aí no segundo ano que minha irmã já tinha passado em concurso público, na época, ela estava no TRF. Que legal. Né? Ela foi e quis me patrocinar, né? Para tentar... A sua irmã foi a que eu conheci. Que você conheceu, Exato. Isso. E ela tá no TRF ainda? Ela tá no TRF hoje, legal, já tá há um tempinho de justiça já. Legal. Ela é mais velha que você? Mais velha. Ela 3 anos mais velha que eu. Não fala a idade dela não, mas ela vai brigar como com eu tô você, com 25 anos, né? Então... ela tá com 28, então tá bom. Ela vai rir disso. Aí, e a gente conversando, né? Ela abriu, me deu fez a minha mente para pensar um pouco e falar: cara, eu tenho que mudar minha vida, né? Mas você tinha comentado comigo anteriormente que você, dos 11 aos 17 anos, sim, você trabalhou em Lava Jato. Sim, eu trabalhava com meu pai, né? Nos finais de semana, desde o ano de 99, 2000, 99 mais ou menos, até 2004, que eu trabalhava em Lava Jato no final de semana com ele. E durante a semana eu estudava meio período na escola, né? E trabalhava meio período em outro Lava Jato lá em Caxias mesmo. Né? Nessa época, legal. Ou seja, eu ainda tirava um dinheirinho, nem lembro quanto eu ganhava, né? Mas já me ajudava bastante. Resumo, não foi criado na raspinha do mamão, no leitinho de cabra. Nem no Danoninho, nem no Todinho, não. E tem muito mais coisa nessa história dele, né? Porque antes da Lava Jato foi assim, né? Esporadicamente criança, era ajudante de obra, já, né? Vendia picolé na praia, fez um monte de coisa. Tudo que deu pra ganhar um dinheirinho ali, capinava a rua do pessoal lá as senhorinhas lá que passavam com bolsa, eu ajudava, isso com 7, 8 anos de idade, né? Minha mãe não gostava muito, porque ela falou: menino, tem comida em casa, você não precisa ficar fazendo um trabalho assim. Aí, mas era um dinheirinho, comprava alguma coisinha, um doce, alguma coisa na padaria. Ou seja, são só 2 irmãos? Eu e minha irmã, sim. Poxa, o que me leva a crer que vocês tiveram uma bela criação. Sim, né? sim. Porque os dois buscaram correr atrás dos seus objetivos. Eu digo isso, pessoal, porque eu não tenho vergonha não. Eu vi de realengo também que existe o Rio e o de Janeiro. Eu e o Sérgio, a gente era do de Janeiro. Entendeu? Então, assim, sem demérito nenhum. Mas o fato
poxa, a gente, né, veio de... É uma vida mais simples, né? A gente teve uma vida bem mais simples. E tal, e eu tive, poxa, vários colegas assim que, infelizmente, até pela falta de oportunidade que eles tinham, muitos entraram no mundo do crime, muitos morreram. Isso é um fato. Sim, isso é uma realidade. Né? E como é que foi pra você, assim, por exemplo, poxa, lá, os seus pais sempre te pegaram na rédea curta ali pra não deixar você desviar do caminho? Até que não, assim, meus pais sempre com muita educação e simplicidade também, né? Meu pai a vida toda trabalhou como frentista, né? A vida toda. Aí depois esse Lava Jato veio de uma confiança que meu tio teve no meu pai, viu que ele tinha ficado desempregado na época, meu tio João, que é irmão dele, né? Edmilson, o que você acha de a gente abrir um Lava Jato, já que você entende da área de frentista, de carro e tudo? Você quer? Ó, tem um terreno e tal assim em São João de Meriti, lá em Éden. Lá em São João, depois de Vilar dos Tegues, assim, o pessoal que conhece. E aí abriu esse Lava Jato pro meu pai. Ou seja, meio que fez o patrocínio ali. Meu pai entrou com serviço, né? E eu ajudava, e meu tio com o capital. Ou seja, foi isso. E minha mãe é do lar, né? A vida toda trabalhou na época, né? Antes de casar com meu pai e tudo, mas optou pela vida do lar, né? Inclusive hoje ela tá fazendo a alfabetização hoje, né? Que a gente conseguiu ter mais condição de financeira, né? Melhorar a nossa... E o seu pai? Meu pai, nesse momento ele ainda trabalha como dirigindo um carro, né? Fazendo entrega de farmácia. Certo. Ele trabalha ainda assim. Ou seja, você foi criado por meio do exemplo. Exemplo, né? Do trabalho digno, né? Daquele provedor que vai lá, rala, do trabalho mesmo, E você, por meio do exemplo, você foi seguindo os passos do seu pai ali. Até o momento que entra minha irmã pra me puxar pra área do estudo, né? A irmã dele eu falo assim, a gente brinca, né? Que as mulheres abriram os caminhos dele. Porque a irmã dele, com esse papel de... A irmã dele, assim, muito cabeçuda desde sempre, assim, muito inteligente, muito sempre esclarecida com essa questão da importância do estudo na vida dela. Né? Ele até conta que a irmã dele estudava, né? Como é que ela ficava encolhidinha no canto do banheiro, lendo os livros, estudando. Porque a gente morava na casa, era quarto e sala, era um quarto, não era quarto e sala, não, era quarto e cozinha, né? Era uma cozinha com banheiro e o quarto que dormia todo mundo junto. Ou seja, ela acordava de madrugada para estudar para o TRF. Ela estava com 17 anos na época, ela passou para o TRF, INSS, Correios e para as 4 federais do Rio. Numa pancada só, com 17 anos. Aí já estava fazendo 18, aí tomou posse no INSS, trabalhou 2 semanas, aí o TRF chamou logo em seguida. Ou seja, foi estudando no banheiro, já era monitora de curso de informática na época, ou seja, ela ajudava a pagar a minha escola, o segundo grau, os 2 últimos anos que eu fiz num colégio particular, era ela com a monitoria de informática que ela dava na época, que era SOS Computadores que tinha. Ou seja, ela já ganhava um dinheirinho, e esse dinheirinho, uma boa parte dele era para pagar a minha escola. Ou seja, isso é muito interessante, assim, porque você, assim, conversando contigo, ouvindo a história, a gente nota que você, no início da sua trajetória, você teve meio que 2 mentores. 3 mentores, na verdade. Seu pai e sua mãe, que era aquela coisa do trabalho dignifica, correr atrás dos objetivos, etc. Isso. E, de repente, surge uma mentora intelectual, que é a sua irmã, que fala, não, peraí, meu irmão, olha só. O trabalho dignifica, sim, mas você estudando, você vai conseguir dar voos maiores. Sim. Né? Foi exatamente isso, né? Mas houve alguma coisa... eu sempre gosto, quando eu escuto aprovados, trajetórias bem-sucedidas, eu sempre vejo algum momento marcante, alguma conversa ou alguma situação que representou realmente um ponto de inflexão na vida da pessoa, que ela fala assim, não, para tudo, agora o meu caminho vai ser esse. Houve esse ponto de inflexão? Houve, né? Foi no momento que eu já estava no 2º grau. Certo. Ela olhou pra mim e Na falou, turma da bagunça? Não é nem da bagunça. Não, mas eu também era da turma da bagunça. Isso aí, isso dá sorte. Ô, Sérgio, isso aqui dá sorte, Não era nem muita bagunça, tem que não. Ser, mas... não, imagina. Até porque eu trabalhava um pouco ainda, né? Trabalhava meio período, não dá pra bagunçar muito. Mas né, não era da turma do estudo, né? Do que estudava mais. Eu também não era, não. Então tá tudo certo. Mas exatamente, a conversa com ela foi séria. Ela falou, você não vai passar em nada, o que você quer pra sua vida? O que você quer pra sua vida? É conversa séria mesmo, de corralado na parede. Falei, vou abrir a folha dirigida. Aí eu lembro, janeiro de 2004, eu abri na folha dirigida, estava escrito, seja aprendiz de marinheiro.
ganha o salário de R$1.000 após a formação, que era 1 ano de formação. Olha só. Aí eu falei na hora assim, a Bia até ri, falo, vou ficar rico. Porque aparecia lá, você pode na carreira ir até Mariguerra, capitão de Mariguerra, ou seja, que era o último posto da Marinha antes do almirantado. Ou seja, mas não é assim. Claro que não. Não é assim. Porque você vai aprendiz de marinheiro, você vai, salvo engano, até capitão-tenente. Hoje vai até um pouquinho mais, certo, né? Você vai até um pouquinho mais, porque tem hoje uns cursos, algumas coisas que você ganha uma pontuação. Mas aquilo foi, cara, eu vou ficar rico. R$1.000 por mês é muito dinheiro. Porque eu ganhava R$60 por semana, R$50 por semana. O que é R$1.000 por mês? Mas, ou seja, 2004 eu comecei a estudar para aprendiz marinheiro. A escola que eu estava era tão forte, apesar de eu não conseguir acompanhar, né? Porque era bem pesado, assim. Eu não tinha base de matemática, não tinha base de nada, assim, mais técnica, assim. E eu consegui passar na prova de aprendiz, ou seja, fiquei o ano finalizando o 2º grau, já aprovado para aprendiz marinheiro, que foi a mudança da minha vida ali. Ou seja, fiquei em 2005 em Santa Catarina, fazendo curso de formação, me formei, muito bem colocado lá, eu caí dentro dos estudos lá, né? Que o estudo militar é diferente do que o estudo aqui fora, assim, né? Sim. Tem uma pegada diferente. E aí eu vim pro Rio depois de formado, né? Mas já pensando, cara, tem um concurso de sargento do Exército, porque eu sabia que ia demorar mais ou menos 10 a 12 anos para ser sargento na Marinha. Você conheceu o pessoal lá também que falou de concurso pra você, que você tava nem ligado nisso, né? O pessoal, eu indo viajar pra fazer o curso de formação, já tinha um colega atrás. Cara, vou chegar lá, a gente já começa a estudar pra sargento do Exército. Eu falei, cara, tá doido? Sei nem o que é isso, eu quero ser da Marinha. Eu nem tinha noção, né? Não tinha noção porque não era o meu mundo aquilo ainda, né? E o estudo militar, ele tem essa questão assim, eu sempre digo, por que tantos militares passam, né? Porque eles desenvolvem a virtude da fortaleza. A verdade é essa. Eles suportam o desprazer. Eles não fazem as coisas quando eles sentem vontade. Eles são habituados a fazer justamente as coisas quando eles não sentem vontade. Sim. A tal da disciplina, que é o acordar cedo, que é o arrumar a cama, que é ter que correr, que é ter que estudar com sono, acampamento. Sim. Então aí já começa a desvendar um pouquinho, né, dessa história, por que tantos militares passam. Sim. Mas aí você, com esse amigo, a Beatriz ainda não tinha... Você ainda não tinha conhecido a Luz. Não, ainda não. Beatriz Luz, entrei muito depois. Tá certo. Mas você falou do ponto de inflexão, né? Ou seja, essa foi a virada de chave na minha vida. E né? depois tem esse seu amigo que falou para estudar para ESA. Que ele na hora ele virou sargento também? Ele virou sargento no mesmo ano que eu passei na prova. Ou seja, eu fui para fazer a prova só em 2007. Ou seja, me formei na Marinha em 2005, trabalhei em 2006, 2007 eu comecei a estudar para sargento do Exército. Aí já tinha ficado reprovado 2 vezes, porque caía redação, base fraquíssima, né? Na parte de escrita, assim. E aí em 2007 eu passei, né, em 2008, na verdade, né? Que aí o curso de formação já começou em 2008. Finalzinho de 2007 fiz a prova, 2008 começou o curso de formação. Aí fui para Jundiaí, né? Fiz o curso de formação lá. Escola de Sargento das Armas. Escola de Sargento das Armas, mas porque antes a formação era pulverizada em alguns estados. Exatamente. Né? E aí era a formação básica, que foi em Jundiaí, né? E a formação específica que foi no Rio, que eu fui de intendência. E aí nisso já começou aquele sentimento, preciso fazer uma faculdade, né? Você começa a encontrar as pessoas no teu caminho, né? A faculdade, eu quero me formar em alguma coisa para poder fazer concurso público de nível superior, ganhar mais, mudar minha vida. Certo, apesar de eu gostar da atividade militar, ele vestia a camisa mesmo, né? Que ele fez aqueles cursos especiais lá de calção preto, foi paraquedista. Sou. Sou. Né? Paraquedista, sempre paraquedista. Mas eu fiz tudo que tinha que fazer, fiquei da brigada paraquedista há 4 anos, né? Ia para salto, fazia tudo que tinha que fazer, me envolvi com o pentatlo militar, gostava da atividade física, fiz o curso de educação física lá na URCA. Ou seja, eu gostava muito, né? Gostava muito da atividade, mas sendo que era limitada financeiramente e também, né, a sua alçada ali. O que você podia falar, o que você podia fazer, tinha um limite, né? E aí eu fiz a faculdade, fiz em 4 anos a faculdade. Mas conta o que a tua irmã falou quando você falou para ela que passou para a faculdade. Por quê? A princípio ela pensando, né? Agora você vai pegar jeito, vai fazer uma faculdade aí, né, boa e tal. Aí eu fiz uma faculdade em Caxias mesmo, que era particular. Aí eu falei, mana, passei aqui no vestibular. Aí ela olhou para mim e falou assim,
você quer parabéns? Ela falou. Aí eu falei, não quero não, mas tá tudo bem, só comunicando, né? Aí fiz a faculdade, 4 anos, né, de contabilidade, e aí ali eu já começava a pensar na questão do concurso. Falei, cara, eu quero ser policial federal, policial rodoviário federal, auditor da Receita, só não tinha um rumo ainda, né? Sabia que seria... Uma coisa que eu sempre falo, assim, que eu não canso de dizer, é que concurso é a forma, na minha opinião, é a forma mais democrática e meritocrática de alguém vencer na vida. Sim. E muitas vezes a pessoa me procura falando assim, Leandro, mas minha base foi fraca. Poxa, mas eu rebato da seguinte forma. Vamos falar a verdade, o ensino no país ele é fraco. 99% das pessoas não têm acesso a um ensino de qualidade. Sim. Só que, felizmente, são muitas vagas, muitos concursos públicos. Então, dá sim para a pessoa correr atrás do prejuízo, desde que queira, né? Ter a persistência. Sim. Então, muita gente pensa assim, para passar no concurso tem que ter feito IME, ITA, USP, alguma coisa assim, negativo. Eu conheço diversas pessoas, como você, que fizeram uma faculdade particular, né? E pronto, e depois correram atrás do prejuízo e chegaram lá. Sim. Ele é um exemplo disso, né? Porque Exato. Assim, as coisas, até quando os nossos caminhos se cruzaram mais pra frente, a gente vai contar um pouco melhor isso, mas tinha um certo abismo, né? Entre a minha base de colégio, que era um pouco mais forte que a dele, e a base dele de escola municipal, mas até na época eu mandava um vídeo pra ele que o nome do vídeo era Escalada dos Vulneráveis, que falava assim, a gente tá escalando a mesma montanha, a gente tá partindo de pontos diferentes, você vai ter que escalar um trechinho a mais pra chegar onde eu já tô. Mas você vai chegar também. Exatamente. E aí ele encarou, tipo assim, ele tinha uma trava, por exemplo, com a parte de exatas de matemática, pra ele foi muito difícil matemática básica, a gente vai até falar sobre o desempenho no Rio Grande do Sul, né? Mas a gente tinha essa diferença e eu falei assim, cara, você vai superar essa dificuldade. Você vai levar um pouquinho mais de tempo? Vai, mas vai superar, é possível. Né? E tá aí a prova. Sim. Exatamente. E agora, mudando um pouquinho o foco, a Beatriz. Vamos lá. A Bia já foi um perfil mais diferente, não é isso? Me conta um pouquinho. Você já teve acesso a uma escola boa. Foi como você próprio já falou da montanha, né? Me conta um pouquinho da sua trajetória agora. Vamos lá, o Sérgio, origem humilde, correu atrás, ensino fraco, trabalhou pra caramba e tal. E você, como é que foi a sua história? A minha história, minha família era de classe média, né? Classe média com a condição confortável. Estudei em escola particular até a minha 4ª série. Na 5ª série eu fiz concurso, ou seja, ele estava fazendo concurso para aprendiz de marinheiro, eu estava fazendo concurso para o colégio militar, né? Então eu passei para o colégio militar, então, né? Peraí. Então você tem o quê? 20 anos? Se ele tem 25... Peraí. Chegou a carteira agora. Que bom, que legal. Mas fala aí, por favor. Aí ele estudando para aprendiz de marinheiro, né? E eu estudando para passar no colégio militar. Passei no colégio militar, né? Foi a minha primeira prova da vida, porque eu estudava numa escola que não tinha abordagem de fazer prova, então foi a primeira prova. Ou seja, naquela época, a 4ª série equivale à 5ª série hoje do ensino fundamental 1. Eu acho que é o que chamam de 5º ano, né, hoje. Hoje chamam 5º ano. Caraca, criança. Eu tinha 9 anos, eu acho. Foi em 2003 isso, né? Uhum. Eu estudando para passar no colégio militar, em 2000, aí foi minha primeira prova da vida, assim, né? Foi esse concurso. Passei, né, e saí de uma escola com uma abordagem completamente diferente, né, que era a abordagem montessoriana, para uma abordagem militar. Embora não seja, o aluno não seja soldado nem nada, mas era um quartel aquilo ali, né, então, desde cedo começou com essa questão de disciplina, ficar em forma sem vontade, no calor, essas coisas todas. Exatamente. E o hábito de estudo, né, não surgiu muito o hábito de estudo naquele momento ali não, mas com o tempo, né, começou a rotina de prova e tal. E meus pais servidores, né? No meio do caminho, né? Naquela adolescência ali, eu ainda fiquei piruando. Teve uma época que eu quis ser professora de matemática, quis ser professora de educação física. E minha mãe era professora também. Ela falou, não, professora, não. Né? Minha mãe... a conversa com a minha mãe foi no sentido assim... Quando eu tava naquele momento de escolher que rumo eu ia seguir para vestibular, minha mãe sentou aqui comigo, falou assim, senta aqui comigo. Deixa eu te mostrar quanto você custa. Aí ela botou valores simples. Ó, se você só quiser comer, não precisa comer nada demais não. Se você quiser comer, custa isso aqui. Se você quiser morar sozinha, quanto custa uma casa? Se você for morar de aluguel, custa tanto. Se você for querer comprar uma casa, custa tanto. Uma conta de luz, uma conta de gás. Aí foi fazendo ali uma conta assim, se você quiser... Você tinha quantos anos, perdão?
Isso eu tinha uns 16 anos. Ah, vou fazer com as minhas filhas isso aí. Vamos se assustar um pouquinho. Ajuda um pouco. E eu não era Não nem sei se eu vou ajudar, a moral dela vai baixar, mas tudo bem, eu vou fazer. E eu nem era aquela adolescente gastona de querer fazer cabelo, unha, nada disso assim, né? Eu não era... Ela falou assim, então, vamos ver o básico aqui, só o básico, só pra você viver sozinha. Você não quer morar sozinha? Eu falei, quero. Então, quanto custa? Ela botou lá. Aí ela pegou, comprou, na época tinha aquele... Acho que era Guia do Estudante o nome, que era um livro grosso que você comprava na banca de jornal, que era, sei lá, uns 20 reais. Ela falou, vamos ver os pisos salariais. Aí vamos ver o piso do professor de matemática. Você não quer ser professor de matemática? Vamos ver o piso do professor de educação física. Ela falou assim, você tá vendo que a conta não fecha? Muito maneiro isso. E aí ela... Bem objetivo, né? Aí ela foi mostrar as carreiras, né? Então aí caiu pra engenharia, direito e... Engenharia, direito e medicina. Aí medicina eu não queria de jeito nenhum, porque eu tinha pânico de... Tem que ter vocação. Medicina é maravilhoso, mas tem que ser vocacionado. Aí direito. Eu não queria direito de jeito nenhum também, porque caía história e geografia na prova do vestibular. Eu falei, eu odeio geografia, então não vou fazer direito de jeito nenhum. Eu gostava de exatos. Falei, então engenharia, ficamos com engenharia. Aí acabou que eu falei, não, mas o que é o melhor que tem da engenharia, né? Porque eu queria o desafio. Eu gostava dessa história de desafio. O que é o melhor que tem da engenharia? Aí eu fui para a turma pré-militar, né? Acabei fazendo turma pré-militar. Imita. Aí eu queria o ITA, porque era o mais difícil. Aí no meio do caminho, né? Acabei fazendo prova da AFA, da EFON, passei pra AFA e pra EFON. Ia ser reprovada na AFA por altura, né? Porque eu não tinha altura mínima. Mas no final do ano que eu tava fazendo pré-militar, era setembro, o professor foi fazer um exercício para demonstrar qualquer coisa no quadro, que era um cubo. Ele estava desenhando 40 diagonais naquele cubo. Quando ele desenhou a 40ª diagonal, que eu falei assim, eu não tô enxergando mais nada, eu saí da sala, eu fui na secretaria, eu falei, dá para trocar para direito a essa altura do campeonato? E aí eu pedi para trocar. Eu estudei um mês para direito na época, não passei, obviamente, mas fiquei ali perto. Aí eu falei assim, tudo bem, agora eu vou estudar, fiz um ano só de pré-veste depois para poder fazer o vestibular de direito. Superei o ódio que eu tinha de geografia e lá fui eu, né? Fazer a faculdade de Direito. E aí, no fim das contas, o Direito acabou sendo pra mim isso. Nunca foi uma vocação de seguir carreira jurídica, nunca tive interesse em seguir carreira jurídica. Foi com esse viés de concurso público. A minha mãe falou assim, já que você não sabe pra onde você quer ir, faz a carreira jurídica aqui que você vai ter um leque amplo de possibilidades. Então, se você quiser atuar em concurso da carreira jurídica, aí ela começou. Minha mãe era fiscal de transporte do município do Rio. Certo. E ela falou assim, se você quiser ser fiscal, ter a rotina que eu tenho e tal, condição de vida que você tem hoje. Aí ela começou com isso. Meus pais eram servidores, os dois, né? Então, tinha essa ideia aí na minha cabeça. Foi aí. Ô, Bi, por que você não foi pra área jurídica mesmo? Juiz, promotor, essas coisas? Porque desde o princípio eu nunca me identifiquei muito com a carreira jurídica em si. Você não gostava do direito, da atividade... essa coisa processual. De processo. Entendi, assim. Processual. Entendi, perfeito. Não, legal, muito bom, muito bom. E aí, mas tá... Aí você fez a faculdade de Direito, mas quando é que as histórias de vocês se cruzaram? Tem um pouquinho de história dele ainda pra contar, né? Aí ele saiu do exército, ele foi sargento, né? Aí eu me formei sargento do exército, né? E fiquei me formei em 2009, certo. Fiquei até 2015, né? No exército. No ano de 2015, que eu já tinha acabado a faculdade, eu comecei a estudar para concurso público com a LS. Né, em 2015. 2015. Legal, caramba. Aí, quem era o orientador, lembra? Era Vinícius, eu acho que era Vinícius, tá. Que era de São Paulo. Sim. Vinícius Lima. Não sei o nome todo. Ele era de São Paulo. Ele gostava muito do exército, né? Vestia a camisa, mas assim, eu acho que o caminho das pessoas que saem do exército, da marinha, sempre tem alguma frustração muito grande ali, né? E ele teve uma... O meu foi a mesma coisa, assim, foi uma frustração que eu tive, né? Que eu estava sendo nomeado para ser monitor de educação física de um dos quartéis lá da Vila Militar, que era passado entre aspas, de pai para filho lá, né? Esse cargo, né? Uhum. E o comandante que estava assumindo na época, ele queria o batalhão completo, não queria... Eu era um dos chefes da equipe lá de pentatlo, né? A parte técnica, né, de pentatlo. Cuidava da parte de aprovisionamento do batalhão, que eu era de intendência. Ou seja, cara, não posso te perder não, você é uma peça-chave aqui, fica esse ano e o outro comigo aqui, que depois eu te coloco em qualquer lugar do Brasil. Aí comandante, imagina se o senhor fosse frustrado num sonho do senhor de fazer uma comissão no exterior, alguma coisa assim, o senhor ia ficar triste. E ele falou assim pra mim, ia ficar triste, ia colar meus cascos e ia cumprir a missão. Ele falou assim, aí eu colhei os cascos, bati, permissão, comandante, permissão concedida.
Tive um ano maravilhoso naquele batalhão com esse comandante, porque o cara era sensacional, assim, de administrador, de como pessoa também, mas sendo que aquilo foi o motivador para eu estudar. E foi ali que eu comecei a estudar, e comecei... Criou aquele incômodo, né? Gerou aquele incômodo, eu falei, cara, não tô podendo... exercer minha profissão. Eu fiz o curso de educação física, queria desempenhar aquela... Assim, hoje até agradeço, encontrei com esse comandante no Shopping Rio Sul, agradeci ele, abracei ele ficou feliz da vida. Agora, um ano passado, final do ano passado, legal. Ou seja, me abraçou, ficou feliz de me ver também. Ele falou... E aí, aquilo ali, eu fiquei um ano todo estudando e em meio de 2015, eu já estava 6 meses estudando com a LS para PRF/PF, né? Era a área policial. Fiz o concurso para inspetor de segurança da Câmara do Rio, do município do Rio. Aí fiquei em 13º colocado, 13º lugar, né? E já era um salário muito bom, 8, 9 mil reais. Nossa. Aí eu falei, agora eu fiquei rico. Agora venci. Aí eu pensei que eu vou sair do exército, porque eu estava já completando o tempo ali para bater 10 anos de atividade militar. E aí eu ia ficar estabilizado. Se eu saísse depois, eu sairia só com agradecimento. Você não ganharia dinheiro nenhum para sair. Se eu saísse antes de 10 anos, eu receberia um soldo bruto por ano de serviço. Eu falei, é isso que eu preciso. Eu vou ficar já pensando no TCM, que o TCM, aí que a história vai se cruzar. O TCM ia ser um concurso que ia acontecer em 2016. Final de 2015 eu já estava com uma bagagem boa, fiz esse concurso. Falei, vamos chamar ano que vem, porque não estava dentro das vagas, mas tinha quase 20 cargos vagos. Eu estava em 13º. Aí eu falei, vou sair. E cheguei em novembro, comandante, tô indo embora. Ele, embora de quê? Acabou de chegar de férias, porque a gente tinha ganhado uma competição lá em Brasília, de pentatlo militar. Aí tinha dado 20, 30 dias pra gente ir em casa. Para descansar mesmo. Aí quando eu voltei, já decidido, já tinha feito o teste físico desse curso de formação lá do inspetor de segurança. Falei, cara, tô garantido, ano que vem vamos chamar. Aí eu cheguei no setor financeiro e perguntei, quanto que eu vou receber? Vai receber X. Falei, é isso que eu preciso, eu consigo me manter ano... Você ganhava quanto no exército? Eu ganhava R$3.500 mais ou menos. Mais que dobrar o salário, ia para 8. Aí eu falei, é isso que eu vou fazer, vou pegar esse dinheiro, minha despesa era 2.000 e pouco por mês, que eu ajudava em casa, né, com aluguel, com as coisinhas de casa e tal. Sobrava um dinheirinho ainda, eu morava com meus pais ainda, isso em 2015. E aí eu falei, é isso que eu preciso. Saí, mas aí começou. Aí meu pai teve um infarto no meio de 2016 ali, eu já estava estudando pro TCM, né? Em janeiro eu já estava em casa, já tinha saído do exército, né? Já tinha recebido o dinheirinho para me manter. Fiz o concurso da SMTR, da Secretaria de Transporte do Rio, para auxiliar de fiscalização. Era um concurso que eu falei, cara, vou lá fazer porque eu estou estudando bem, eu vou lá fazer. Eu fiquei em 4º colocado. Olha só. 4º lugar, né? Fiquei em 4º lugar no... E eu fiz esse mesmo concurso. Eu reconheci o nome dele depois. Eu Aí fiquei em 40 cruzou, né? e pouco nesse concurso também. Fui lá fazer e me estrepei. E minha mãe trabalhava na SMTR, né? Ou seja, eu já conhecia... já sabia quem era a mãe dela, porque a mãe dela conhecia todas as leis, tudo de A a Z e fazia valer as questões lá, né? Que tinha que... Aí chamavam de lenda e tudo. Aí passou 2015, eu saí do exército. 2016, SMTR, esse concurso foi em janeiro. Em maio, eu fui nomeado na SMTR. E não tinha sido nomeado ainda como no inspetor. Aí eu falei, vou assumir, vou continuar estudando pro TCM, que a previsão de prova seria outubro. E continuei estudando. E já estava na LS? Tava na LS. Legal. E aí fui até... aí saiu o edital em junho, né? Ou seja, mas eu já estava trabalhando na SMTR já, trabalhava na escala de fiscalização, né? Era mais... não ficava muito tempo, 3, 4 horas na rua, assim, aí tinha tempo para estudar. E a prova do TCM foi em outubro, foram 2 provas, né? Aí eu fiquei bem colocado, fui fazer a discursiva em dezembro. E aí eu conheci ela depois, logo quando a gente entrou, né? Porque você também fez o TCM. Eu fui... Você se formou em qual ano? Não, eu estava na faculdade ainda. Estava na faculdade ainda. Porque era um cargo de nível médio. Aí eu comecei a estudar para fiscal em 2015. 14 de janeiro de 2015, um curso presencial no centro do Rio.
Aí eu comecei a fazer esse curso e eu falei assim, eu vou demorar muito Gabarito? tempo pra fazer. Foi o gabarito, né? Legal. Eu falei, eu vou demorar muito tempo pra fazer essa base. Eu tava tranquila com isso, que eu falei assim, eu vou respeitar o meu tempo, né? Porque eu já tinha pegado material antes pra tentar me virar sozinho. Eu falei, não tá dando certo. Aí eu fui pro curso presencial e falei, vou no tempo. E eu tinha visto lá que pela grade do curso ia demorar um bocado de tempo, que acho que era a grade básica lá, só tinha 6 matérias por vez. 9 meses. Não, mais. 2 Porque eu anos. fazia só sábado. Porque tinha um de 9 meses, tinha um de 2 anos. Porque eu fazia só sábado, porque eu tava na faculdade durante a semana, né? Certo. Aí eu comecei, só estudando aos sábados ali, e aí depois pra começar a rever o que eu tinha estudado sábado durante a semana era uma dificuldade, eu falei assim, eu vou no meu tempo, né? Eu não tô com pressa, eu ainda não me formei, eu acho que em 2015 eu entrei na faculdade em 2012, segundo semestre, ou seja, estava na metade da faculdade. Ou seja, você teve aquela sacada sensacional que algumas pessoas têm de estar fazendo a faculdade, já se liga em concurso público e já começa a aquecer os motores ali. Eu comecei a faculdade pensando em concurso público. No meio do caminho, eu fiquei em pânico com a ideia de fazer o concurso. E aí eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, não quero esse negócio de concurso, não. Isso não é pra mim. Eu quero mesmo o desafio da iniciativa privada. Aí ela falou assim, vai, te apoio, você quer? Vai, eu vou. Fiquei 1 ano estagiando na iniciativa privada, saí com o rabinho entre as pernas. Mãe, posso começar a estar pra concurso agora? Mas o que? Estagiou em escritório? Escritório. Aí não gostei, não me identifiquei mesmo com a atividade, com a rotina, com o clima. Não gostava, né? Nunca teve essa identificação com o direito. E beleza, eu passei por isso pra ter essa convicção de que, ok, esse caminho eu de fato não quero seguir. Certo. Foi difícil porque eu falei assim, a partir do momento que eu tô saindo aqui do estágio, eu falei, eu estou fechando as portas pra mim na iniciativa privada. Eu tô me tirando do mercado. Aí eu falei assim, ok, eu sei que não vai ser difícil. E a minha mãe falou assim, essa decisão é muito corajosa. Ela falou assim, quando eu decidi sair, né, do estágio, ela falou, quando você me veio com aquela história de desafio, eu falei, deixa aí, eu sabia que você ia voltar pro rumo pra concurso. Ela falou assim, mas você se prepara. Porque minha madrinha foi fiscal do ICMS Rio, né? Aí ela falou assim, eu vi a sua madrinha estudando e olha, é briga de tubarão. Então você vai ter que virar um tubarão pra brigar com os tubarões. E aí aquilo me marcou, né? Até tem gente que hoje fala comigo sobre isso, fala assim, não, eu quero ser um tubarão igual a você. E eu falo que é engraçado, né? Porque eu não me percebi virando esse tubarão, né? Que é necessário, assim, Mas né? essa sua madrinha, ela era fiscal do ICMS Rio desde 88? Não, foi concurso. Não, sim, mas então ela pegou aquela leva dos concursos de 2008 pra frente, é isso? Não, minha madrinha... não sei quando Ou foi anterior? Não sei. sabe, tá. Mas eu sei que foi concurso. Porque ela passou nesse concurso, acho que eu já era nascida, eu sou de 92. Tá. E entregou a idade agora. Entreguei a idade. Entregou a dela. Quem prestou atenção entregou a dela e a minha, que ela fez uma diferença aí. Tá bom. Aí eu tava na faculdade e aí eu fazia o gabarito. E aí eu era muito, muito dedicada, assim, nas aulas. Aí, quando veio essa notícia de que ia sair o TCM, em meados de 2015, um professor do gabarito, o Roberto, ele virou assim pra mim, você vai fazer nesse concurso, porque era nível médio. E eu tava tranquila porque eu falei assim, eu posso demorar pra fiscal porque eu não tenho nível superior ainda. Sim. Aí eu falei assim, poxa, não, eu não tenho capacidade de passar num concurso desse. Caramba, é um concurso muito bom, pô, seria um sonho. Aí ele faz sim, poxa, você fez colégio militar, não sei o quê, me deu uma força. Exatamente. Ele falou assim, você tá se esforçando aqui, tá pegando, e eu com 6 meses de estudo ali, né, em meados de 2015. Aí ele me deu uma força e tá bom, aí entrei na turma específica do TCM lá no gabarito. Aí ele até pergunta assim, mas você tá repetindo aula, né? Tudo isso que eu tô dando aqui na turma do TCM, você já viu na turma do fiscal. Eu falei, não, mas é porque eu não aprendi direito, tenho que aprender direito agora, eu tô refazendo. Isso é uma característica da área fiscal, né? Porque você estudando, montando uma bela base na área fiscal, você começa a aproveitar para outras... Né? Bem abrangente. É bem abrangente, de fato. Aí eu fui, né, continuei fazendo a base fiscal e paralelamente fazia essa turma lá durante a semana à noite pro TCM do Rio, né? Aí pegando as matérias já específicas TCM, então aquelas matérias de AFO, administração geral, que caiu também. Aí isso fazia durante a semana e fui estudando, né? Aí meus pais também confiaram em mim, né? Foi meus pais e esse professor, que eu era muito discreta, ninguém mais sabia que eu estava estudando para isso. E aí acabou que eu passei nesse concurso também do TCM e a gente lá dentro do TCM caiu dentro do mesmo setor. Aí a gente, né, como colegas de trabalho, né, e aí ela via que de vez em quando tinha uma tela assim de concurso, alguma coisa assim, aí a gente conversou, pô, tá estudando ainda? Tô querendo continuar estudando, que daqui a pouco abre auditor do TCM, eu vou fazer, aí ela... não, tô estudando para fiscal já. Na verdade, quando eu entrei a gente entrou no TCM, eu tava terminando a faculdade, eu ainda não tinha me formado. Aí eu tava fazendo os 2 últimos, semestres da faculdade juntos. Eu tava fazendo o 9º e o 10º período juntos.
Pra poder formar logo. Aí eu entrei no TCM pegando esses 2 períodos juntos de faculdade e estudando pro OAB. Então, até junho ali de 2017, eu tava nessa missão de finalizar a parte de faculdade toda, né? Sim. Aí, quando eu parei, eu falei assim, ok, vou me dar, sei lá, 2 semanas de descanso e aí depois vou voltar o foco pro meu sonho, que é ser fiscal. E eu tinha essa coisa de quero ser fiscal, né? É claro que no meio do caminho eu admitiria a hipótese de o incidental, tipo, não, se eu passei para auditor de controle externo, mas o sonho mesmo sempre foi ser fiscal. E aí eu conversei com ele falou que estava voltando a estudar, que ele queria muito ser auditor do TCM, né, na época. Sim. E a gente falou assim, eu falei com a minha mãe na época, ela falou assim, por que você não conversa com esse menino pra vocês se ajudarem, né? Porque ele sabe contabilidade, você tem muita dificuldade e tal. E a gente, ele é legal e tal, e foi surgindo essa amizade, né? A gente começou a estudar junto. Nesse início, a gente tinha esse foco difuso, assim, né? Eu falava assim, vamos fazer o que é comum à área fiscal e à área de controle, porque o meu foco era fiscal, dele era controle. Sim. Né? E a gente foi fazendo essa parte comum ali, estudando juntos. Eu montava o nosso cronograma de estudos na época ele não estava mais com a LS. Que já era pesado, cronograma pesado para cumprir, meu Deus. A gente, na época, ele já não estava na LS, eu já tinha ouvido falar de LS, mas também não conhecia, assim, na prática o que era. Aí eu montava esse cronograma nosso de estudos, né? E a gente estudava ali a teoria, depois fazia uma bateria de questões e batia juntos essa bateria de questões, né? Na hora do almoço. Nossa hora do almoço era almoçava juntos lá, que tinha um local para almoço, né? E já sentava na biblioteca para bater questão. Né? Os cadernos de questão batendo. Isso em 2017. Aí fomos assim. Já namorava ou não? Não. Era só colega de trabalho. Aí até meados de 2018 a gente foi assim. Você pediu ela em namoro? Não. Tá. Então tá bom. Demorou um pouquinho, né? Não, já manda logo a pergunta. Entendi. Não, é porque você vai se habituar, assim, porque eu, como sou pai de 2 meninas, assim, você. Um dia você vai chegar. Beleza, vai lá. Aí a gente foi até meados de 2018 ali com esse foco difuso para fiscal e controle. Aí quando chegou ali no meio, aí eu comecei com aquele negócio. Eu falei, eu preciso focar mais na área fiscal, que é o que eu quero. Eu tô sentindo que eu tô saindo do eixo. Aí eu falei com ele, olha, eu vou começar a inserir matéria da área fiscal. Se você quiser, você venha comigo. Aí ele meio que, tá bom, eu vou. Porque eu comecei a ver o salário, a rotina. Tinha rotinas mais flexíveis, outras mais apertadas, mas... E o trabalho em si. Eu conseguia ver o fim do trabalho de um auditor fiscal ali. Você começava... Não, e sendo bem prático. Vamos ser bem prático. O Brasil sempre teve concurso da área fiscal. Sempre teve, todo ano. Né? Inclusive o orientador Thiago Castro, ele fez um post muito maneiro que ele relatava isso os últimos 20 anos. Não sei se vocês chegaram a ver tal post. Foi muito legal esse post. Só que o fato 2015 veio a prova do ISS em Niterói. A gente ficou um tempo sem grandes concursos da área fiscal. Sim. E foi um período onde a área de controle ela bombou mais. Só que aquela velha história, né? Tu tem um pico de um, aí tu dá uma quedinha no outro, depois tu volta, a balança ela vira. É, né? Cíclico, né? São cíclico. Atualmente tá aloprada, a fase da área fiscal tá aloprada. Eu já nem... Aí é algo realmente... Fugiu a regra, né? Fugiu a regra total. Mas assim, o legal é que quando vocês começaram a ficar pronta, a área fiscal estava renascendo, não é isso? A gente passou por uma pandemia, né? 2020, aí a gente estudando sem edital, foi o maior avanço que a gente teve. A pandemia realmente foi uma travada mundial, assim. Sim. Aí tanto que a gente tinha aqueles concursos grandes de 2015 e 16, aí 17 realmente não teve, 18 voltou Goiás. Teve Goiás e Santa Catarina. Mas ali a gente não estava pronto, porque até meados de 2018 a gente estava com esse foco difuso, aí não tinha matéria assim, civil, empresarial, penal, economia, estatística, nada disso a gente tinha visto ainda. Aí eu falei com ele, olha, eu quero mirar. Eu acho que ele meio que topou porque ele queria ser auditor do TCM. E não tinha nada iminente pra ter. Tava chamando ainda o concurso técnico, não tinha expectativa e tal. E aí ele, tudo bem, abriu o leque. Mal não vai fazer, né? Que ele falou assim... Mal não vai fazer, estudar um pouco mais, assim, né? Eu sabia. Ele falou assim, na verdade, o meu sonho não é ser auditor do TCM. Meu sonho é ganhar mais de 20 mil. Aí ele... Tinha isso, né? Também... Era um pouco velado isso, mas pra ela eu falei. Pra mim ele falou. E aí eu falei assim, não, meu sonho é ser auditor fiscal. Mesmo que eu ganhe um pouquinho menos de 20 mil, eu quero ser auditor fiscal. Eu quero pelo ofício, né? Eu me identifico muito com isso e tal. Aí ele topou. A gente começou a incluir civil, empresarial e penal no estudo. E aí,
Nesse Saiu meio tempo veio Goiás, Santa Santa Catarina. Não, Catarina. Goiás a gente nem emocionou, acho que nem ouviu falar. Mas Não, ouviu falar, mas nem esboçou reação, porque... eu era aquela pessoa extremamente desligada que não sabia nem o que estava acontecendo, ele sabia. Aí ele me contava que saiu o concurso e tal. Aí o Goiás ele me falou que a gente não tinha condição, mas... Aí saiu Santa Catarina, aí eu fiquei emocionada com isso tal. Aí eu falei pra ele, bora fazer. Aí ele me puxou assim e falou assim, você tem condição de fazer isso? Você tem condição de fazer isso? A gente acabou de começar isso aqui, olha esse stall. Aí eu peguei, olhei pro stall sinceramente, eu falei, é verdade, não tem condição de fazer isso ainda. Só a TI já desmotivou, Só de porque TI, era 30 questões de SQL, quem viu a prova Na verdade, depois... a moda de TI ela começou em 2018. Então. Em 2018 era muito difícil, quando começou essa moda, que não havia nenhum referencial de nada que as bancas Sim. poderiam cobrar, né? Então, os materiais vinham no mercado, eu sei porque, pô, eu com a LS eu via o drama dos alunos e o nosso drama também. Aí, pô, podia ter material com um bom professor e tal. Chegava na hora da prova, caiu o que não tava no material. Sim. Entendeu? Então, assim... precisou maturar essa disciplina aí por uns 3, 4 aninhos pra gente começar a ter um referencial melhor do que mapear, tem né? cobra. Pra mapear o que tá caindo mais. Exatamente. Né? Pois não. Aí foi isso. Aí veio Santa Catarina e ele me deu aquele balde de água fria, né? Pra eu Pé no chão, me botar pé no no meu chão. lugar, né? E a gente viu a prova E depois, aí eu abri, né? aí ele falou assim, olha o edital com calma. Eu peguei, olhei o edital e falei, realmente, você tem razão, não tem condição, né? É esse feeling. Mas aí poucos meses depois, eu acho que foi em setembro, né? Saiu o Rio Grande do Sul. Saiu o Rio Grande do Sul. Aí eu falei assim, pô, esse edital é diferente daquele. O TI é bem mais enxuto, não vem negócio, acho que em Santa Catarina vem economia, acho que estatística, né? Mas esse aqui já não tem economia, que deve ser um negócio fora da curva. Aí eu falei assim, pronto, esse aqui eu acho que, olhando assim, dá pra gente apagar esses incêndios aqui que tem. Aí ele... Pô, cara, eu não sei. Mas foi. Eu falei, pois eu vou. Vocês já namoravam? Não, ainda não. Ainda não? Não, até aí era só colega mesmo, né? Amigo, né? Que Parceiro de estudo mesmo. Certo. Que a gente tava seguindo esse cronograma junto. Aí decidimos fazer o concurso. Aí ainda ficamos fazendo com base no meu cronograma, acho que por um mês e pouquinho, né? Aí a gente fechou todos os tópicos do edital nesse um mês e terminou falando assim, pois eu não aprendi nada. E você? Aí ele, eu também não. Aí vem a LS de novo, né? Aí eu falei pra ele assim, olha só, um colega meu tinha me falado da LS lá atrás, em 2016, né? Depois que ele fez a prova TCM junto comigo e não passou. Ele falou, não, vou começar a consultoria com a LS, que o pessoal fala que é muito boa e tal. E aí aquilo ficou aqui, né? Eu falei assim, eu não tô sentindo necessidade agora, eu gosto de montar meu cronograma, deixa aqui, deixei. Aí quando eu falei, ok, agora eu senti necessidade, eu falei pra ele, eu vou buscar uma ajuda profissional, porque eu sozinha não tô dando conta. E eu vou fazer esse voto de confiança, ver se eu gosto da proposta. Aí fiz na época. Na época não era nem videochamada, né, que a gente fazia. Fiquei 1 hora no telefone com o consultor pra me explicar. E eu fiquei... Na verdade era assim, o que o consultor não fez, mas já era já. Não, tá? tinha Não, a gente já verdade, pega, é bom Skype, que a gente já pega... né? na verdade, eu não sei, porque eu marquei, pra você ter noção, eu marquei no meu horário de almoço. Eu também não ia poder fazer O videochamada. Leandro vai buscar agora quem era o consultor. Não vou nada. Mas aí eu fiquei 1 hora falando e sabatinando ele, falando assim, mas e se eu precisar disso? Você vai fazer isso pra me ajudar? E você vai fazer assim? Porque hoje eu faço assim, eu quero continuar fazendo assim. E aí ele muito solícito, assim, cara, ele com certeza foi um diferencial ali. Eu sei que ele fez muita coisa ali pra me ajudar mesmo, atendendo demandas pessoais minhas. E deu super certo, né? Deu super certo porque eu passei no concurso do Rio Grande do Sul. Fiquei um pouquinho de nada fora das vagas, mas fui chamada lá na primeira leve. Foi meu primeiro concurso de aerofiscal. Pensando a nível de preparação para aerofiscal mesmo, eu tava estudando, tinha, né, se pegar de julho de 2017, tinha 1 ano e meio de estudo, que legal. Né? Apaguei um bocado de incêndio, né? E você Eu fiz, mas também. eu fiquei... Aí entra a base forte que ela teve e a base fraca que eu tinha. A nossa diferença na prova foram 10 pontos. Ela ficou em 40 e eu fiquei em 180. Olha só. 10 pontos. Só de matemática eram 8 questões, que ela acertou 19 de 20 e eu acertei 11 de 20. Ou seja, 8 pontos. E ainda 2 de TI que ela fez mais que eu, né? Ou seja, 10 pontos, 10 questões. Ela ficou em 40 e eu fiquei em 180, pra você ver. Olha só. Entra a questão da base, né? Pra você ver a diferença que faz. E aí eu acho que a nossa história se cruzou assim, né? No TCM, mas, ou seja, a gente veio estudando parafiscal, veio fechando as lacunas, né? Ou seja, ela veio meio que um impulsionando o outro, né? Foi assim, né? Meio que a gente vinha competindo, né? Eu via Olhava ele estudando pro lado. mais, eu falava assim, não, preciso estudar mais também, pô, porque o meu concorrente tá estudando, tem que estudar mais que ele. Aí eu falei com você nessa questão do barquinho, né? Que parecia que ela estava na lancha, E você atrás. não sei quantos mil pés, e eu de barquinho, um remo só, quebrado ainda. Eu falei, meu Deus, eu não vou, é impossível. Mas ela, momento nenhum, negou ajuda. Sempre, ó, aqui, pô, material.
curso de tudo que a gente podia comprar, a gente comprava. O próprio consultor na época, tem que o cara sanava com mais um material, vê esse aqui, resumo caseiro, que tinha muito. Resumo caseiro de direito manual civil. caseiro. Manual Caseiro, sim. Rapaz, era coisa infinita isso aqui. Aqueles cadernos, o que eu peguei de material gratuito na época do estágio, aquele caderno, 1000 questões comentadas, e eu li aquilo ali, livro do Ricardo Alexandre, Vicente Paulo Marcelo Alexandrino, sim. de direito administrativo, direito constitucional, direito tributário, ou seja, leitura de livro, a gente fazia meta, ou seja, o a mais, a gente buscava o a mais, ou seja, com todo o suporte que a LS dava, a gente ainda, sobrou um tempinho aqui, vamos encaixar isso aqui também. Que legal. Né? E aí foi assim, aí a gente... Quando é que vocês começaram a namorar? Ainda demorou um pouquinho. Tô agoniado. Ainda demorou um pouquinho. Final, não, mas é legal, vou falar assim, agora. A gente fala... Não, assim, eu tava até vendo, assim, eu faço curso de filosofia clínica e perguntaram pro professor qual o requisito para um casamento dar certo, uma união dar certo. Ele falou assim, primeiro ver se há amizade entre o casal. E hoje em dia muitas pessoas invertem a lógica. Elas têm um relacionamento profundo para depois ver se vai dar certo o aspecto da amizade. Né? O que eu percebi em vocês é exatamente o que deveria ser um caminho, mais natural, assim, né? Mais bem sucedido, digamos assim, nos relacionamentos. Que é quando você constrói uma amizade sólida e dali você parte para o relacionamento amoroso. Sim. E a gente continuou fazendo, ou seja, a gente fez Rio Grande do Sul, isso início de 2019, né? Ou seja, a prova foi em janeiro de 2019. E a gente continuou estudando, né? Pensando, ela ficou em 40, ficou fora das vagas que eram 37. Ela falou, não, vamos continuar, eu tenho que estudar. Tinha aquela coisa assim, não, estudar até a posse, a posse. E também assim, em algum momento bateu uma insegurança, porque minha família aqui do Rio... Eu inicialmente achei que meus pais fossem comigo pro Rio Grande do Sul, eu tenho esse valor muito forte de estar perto da minha família e tudo. E aí, quando eles falaram assim, não, na verdade a gente não vai com você não, a gente falou só pra te chamar a fazer a prova. Aí eu falei, não, então volta, porque o meu valor continua o mesmo, então eu quero ficar aqui, eu quero ter flexibilidade pra estar aqui de alguma forma. Eu vi que o Rio Grande do Sul não poderia ser o meu ponto final ainda. Rio Grande do Sul, pelo que eu sei, não é muito flexível. Hoje está um pouco mais flexível, mas ainda, né, na verdade avançou muito assim, né, se for ver nessa questão de flexibilidade. Depois da pandemia também, né? Mas mesmo assim... E ali ainda não tinha tido pandemia, né, então... Sim, certo. Aí a gente continuou estudando de 19, fazendo meta regular, né, da LS, e ela já abriu Campinas. Aí eu falei, vamos fazer ISS Campinas. E na época eu vim com aquela pergunta mágica que a aluna adora fazer para o consultor, né? E aí, o que você acha? Dá para encarar? Aí meu consultor muito sabiamente falou assim, olha, seu objetivo não é tal, se você fizer isso, você vai estar deixando de investir, você vai deixar de estudar tais matérias, tal. Aí eu concordei com ele na época. Eu falei, ok, ele tem razão em tudo que ele falou. Aí tudo bem, não vou prejudicar meu regular, mas eu vou manter o estudo do regular de segunda a sexta, porque sábado, só um diazinho, eu vou pegar e vou fazer um monte de baterias que estão da VUNESP pra Campinas e vamos ver o que vai dar. São só 2 vagas, eu falei, eu não vou passar mesmo, eu não vou ficar nas 2 vagas que tem. Mas vai lá, né, vou lá fazer pela experiência e tal, vou passear em Campinas, conhecer São Paulo, que eu não conheço ainda. Aí fui. Aí, ou seja, foi em Campinas... que, né, aí ficou legal. Vamos passear pós-prova, vamos, aí, pô, né? Esses pós-prova. Mas não pedimos namoro em Campinas, não. A gente, né, começou a namorar, sem namorar não, começou a sair juntos, né, vamos comer um negócio, vamos tal. E aí, depois disso... 2019. Ou seja, finalzinho de 2019 a gente já tava namorando. Ah, que legal. E Campinas, como é que foi, Campinas? Aí, Campinas, a gente foi, né, fazer a prova com a base, né? A gente foi com a base que a gente tinha, porque a gente não fez pós-edital, não fez nada. A gente manteve a meta regular, a gente estava refazendo a nossa base, né? Tava fazendo planejamento iniciante, apesar de já ter passado no Rio Grande do Sul. A gente falou, a gente sabia que tinha muita fragilidade naquela base que a gente construiu, né? E aí, o consultor na época conversou comigo e falei, vamos refazer essa base pra gente preencher as lacunas? Você vai fazer um pouco mais rápido do que você tá fazendo e a gente vai ter uma abordagem mais completa, uma coisa mais sólida, mais estruturada. Eu falei, topei, né? E vi a evolução ali naquela abordagem, de fato. Então, assim, esse meu início de planejamento regular foi... em junho e julho de 2019, ou seja, eu tinha avançado relativamente pouco, né, nesse planejamento iniciante ali, até setembro, que foi quando foi a prova.
E só fazendo pegando 2... Acabou que no fim das contas não era só sábado. Eu corria pra acabar o planejamento na quinta e fazer sexta e sábado. Coisa pra Campinas, né? Fazer baterias de questões específicas da VUNESP e estudar a legislação específica por fora também. Aí a gente fez a prova, aí eu fiquei em 16ª colocada, acabei sendo chamada lá. Ele Olha ficou só. Fiquei em 93. 93. Pô, já melhorou, Mas agora. de novo- 180 já foi pra 93, mas de novo, tá indo. De novo, matemática. Né? A matemática me derrubou. Aí eu falei, cara, tem que sanar essas lacunas aqui. E aí foi quando eu comecei a estudar mais específico, assim, essas matérias exatas, né? E aí foi pra fazer, eu falei, cara, pra eu passar, eu vou precisar sanar essa pane aqui. E acabou que você foi nomeada em Campinas. Foi nomeada em Campinas também. E você foi Já nomeado tá- também Não, no em Rio Grande do Camp- Sul. No Rio Grande do Sul fui nomeada no início desse ano, né? Eles certo. chamaram mais uma galera. Você foi nomeado, você tava indo pra prova de Minas. Foi. Eu tava indo pra fazer a prova de Minas, saiu. Na verdade, não. Eu fiquei sabendo que ia ser nomeado no dia que a gente viajou pra Minas pra fazer a prova. Já nesse ano agora, já. Legal. Pessoal, só para vocês entenderem o peso desse bate-papo aqui, nós estamos falando de 7 nomeações juntas do casal em fiscos, tá? Vamos lá. Beatriz foram 5 fiscos. Então, Rio Grande do Sul, Belo Horizonte. BH eu só não fui nomeada ainda. BH. É verdade. BH tá na na beira. próxima. Campinas, Ceará, Espírito Santo. Mais algum? Não. Não, só Tá 5. bom. Também eu sou E 5. o Sérgio ainda não foi nomeado em Minas, Sim, né? sim. Passou, mas ainda não foi nomeado, mas foi também nomeado no Rio Grande do Sul. Sim, sim. Certo? Então vamos lá. 2019, aí você fez a prova de Campinas, vocês fizeram, você ficou em 90 e pouco, você em 16ª colocada. Aí entramos no ano de 2020, correto? Sim. Pandemia, a gente só estudou. E aí? E aí a gente tava acabando. Aí a gente tava fazendo num ritmo alucinado, esse iniciante ainda. Já namoravam, já Já estavam namorava, juntos. já. Aí, vamos fazer um test drive de se a gente se dá bem juntos? Vamos lá. E a gente passou a pandemia juntos, né? A prova de fogo, Foi a pô, prova justo de na fogo. pandemia, e- onde tivemos vários divórcios, agressões domésticas. A gente se uniu, a gente se etc. uniu. Vocês se uniram, legal. Aí a gente deu aquele gás maluco, né? A gente já vinha no ritmo bom nesse iniciante, porque a gente já tinha a base, né? Tava refazendo ali com mais estratégia, mais esmero. Aí, quando a gente acabou essa base, sei lá, foi no começo de 2021 ainda, no primeiro semestre. Sim. A gente tava em ponto de bala, já tava cansado, porque as nossas trajetórias de estudos começaram em 2015, né? Você pegar o período todo, embora não fosse em todo momento para a área fiscal, a bagagem de estudo, ou seja, ali a gente já tinha 5 anos de estudo, a gente tava cansado, óbvio. né? Ou seja, em ponto de bala e a gente... E concurso, cadê? Né? Não ia ter na pandemia e sabia que não ia ter no médio prazo ali, né, a prova. Teve, salvo engano, mas eu não... teve o Aracaju, mas o Aracaju teve uma confusão Não, não danada, teve. Foi 2000, O Aracaju 2021. acabou sendo depois do Ceará ainda, foi final de 2021. Porque teve 2 seguidas, né? É. Acho que foram 2 concursos seguidos, não foi? Não, o Aracaju, o que teve não foi durante a pandemia, acho que foi logo em seguida, acho que foi comecinho de 2021, que o pessoal foi e cancelou a prova, o pessoal já tava lá. Exatamente, foi. exatamente. Mas A gente assim, não se emocionou ali, não. em 2020 mesmo, não teve nada. Não teve, né? sim. Aí a perfeito. gente, nesse meio do caminho, a gente até pensando em ficar mais pro Rio, né? Cogitou o TCE, aí no meio da pandemia a gente, deixa esse TCE pra lá, a gente chegou ainda a pegar alguma coisa específica de TCE. Eu já tinha essa clareza que eu não queria isso, eu queria ser fiscal. Certo. Mas meio que esse medo de sair do Rio, né? Tinha esse medo de sair do Rio. Aí a gente chegou a estudar pro TCE, só que assim, quando saiu o TCE de fato, né? A gente viu que a gente não era, queria a gente aquilo. Não se emocionou, não sentiu que Aí era essa pra altura ele já tinha reformulado aquela ideia de só quero ganhar mais de 20k pra quero ser fiscal, porque acho que ele sentiu tanto que eu gostava da área fiscal, ele falou assim, eu quero isso que você quer também. É verdade. Legal. E aí a gente na pandemia, né, fechou a nossa base e ficou de molho ali, esperando ter concurso. Quando é que você foi nomeada no Rio Grande do Sul? Eu fui nomeada no Rio Grande do Sul 2021. em fevereiro de 2021, começo de fevereiro de 2021. E Campinas? Campinas fui nomeada em fevereiro também. de 2022. 22, Que é- E quando... Tá, aí vamos lá. Seca de concurso, pandemia... Vai lá, o Aí test 2000. drive deu muito bom, pelo visto, deu certo, certo. né? Esperando aquela já cansada e tal, surge uma nomeação, fevereiro de 2021, aquela possibilidade do tipo, caramba, acabou, já passei para fiscal. Como foi a sua decisão de declinar dessa nomeação? Cara, foi muito difícil. Foi muito Imagino. difícil, assim.
Eu já tinha refletido em alguma medida sobre isso, né? Pensando que, poxa, eu iria sozinha, né? Lá atrás, quando eu tinha visto a minha colocação e tudo, eu falei, eu vou sozinha, minha família não vai comigo, eu que vou, né? E se eu quiser ficar vendo... E o Sérgio trabalhando aqui no Rio, no TCM. Sim. Ela ainda também no TCM. Ela sim, não tinha saído, né? sim. Aí eu pensando assim, cara, eu balancei, porque eu não tinha nenhuma outra aprovação, assim, né? Tipo, em Campinas eu tava em 16º, mas eram 2 vagas. Aí eu falei, certeza nenhuma de ser chamada em Campinas, eu não tinha nenhuma aprovação pra falar, não, tudo bem, eu tô declinando do Rio Grande do Sul, mas está garantida, tem algo garantido aqui, não tinha. Aí eu falei assim, Deus me dá uma luz. Me dá uma luz, me dá um sinal, alguma coisa pra eu saber que caminho seguir, porque eu queria muito ir. Mas eu falei assim, eu sei quais são os meus valores. Meus valores de família, meu valor da relação que a gente estava construindo, né? Tava no início ainda da relação. E eu falei, eu sei o quanto isso é valioso pra mim. Eu falei assim, eu vou botar tudo em risco, mas eu vou botar em risco a minha chance de ser fiscal também. Aí eu refleti e eu falei assim, cara, eu confio no meu processo. Se eu passei no Rio Grande do Sul com aquelas lacunas todas que eu tinha e hoje eu consigo enxergar, eu falei assim, poxa, eu tô esse período todo, desde lá, ou seja, desde o começo de 2019, estamos no começo de 2021, 2 anos se passaram, eu tenho certeza do meu processo. Eu falei, eu sei que eu tô fazendo o meu melhor, o que eu tô fazendo, pouquíssima gente está disposta a fazer a nível de esforço, a nível de abdicação, né, de comprometimento de disciplina. Eu falei assim, eu sei que eu tô muito bem, eu sei que eu tenho vários diferenciais porque eu tive uma boa base de colégio, né, até mesmo essa questão que ele fala, né, da parte de matemática, eu falei, eu tenho facilidade nisso, eu sei que as pessoas têm dificuldade, se tiver redação, eu sou bom em redação. Eu falei, cara, eu vou conseguir outra aprovação. E aí eu falei assim, mas Deus, só me dá um sinalzinho de que eu tô tomando a decisão certa de não ir, porque o meu coração me manda ficar. E uma das coisas que a gente usa muito como referência para as nossas tomadas de decisão é o que me traz paz. Eu falei assim, o que me trazia paz a ideia de ir para o Rio Grande do Sul? Eu falei assim, me traz paz a ideia de ir lá, vou assumir como fiscal, mas vou ficar em ponte aérea o tempo todo, vou ficar longe da minha família, né, longe do meu companheiro, ou me traz paz a ideia de ficar aqui e confiar no meu processo. Né? Se pesou. E é isso. E eu falei assim, poxa, mas eu já tô 2 anos estudando, até se eu for pro Rio Grande do Sul e falar que ali é meu ponto final, eu fiquei os 2 últimos anos estudando pra quê também? Sou louca? E qual foi a sua postura? Você, tipo, não, deixou na mão dela ou você palpitou? Assim, não, eu dei palpite também, lógico, né? Mas aquele. Eu falei, cara, se você for, vamos fazer de tudo pra estar aqui de volta o quanto antes, pô. Que seja mais flexível, se encaixar num setor que possibilite ter flexibilidade, vamos buscar isso. Ou seja, não quero que você vá. Não tem isso, né? A gente... deixou na minha mão e falou assim, né? O que cara, decidir, a gente vai fazer abraçar, o quanto preciso, né? A gente vai abraçar e beleza. Tem casal que vive assim, que é distante e tal. Pô, é o que a gente quer, não. A gente quer estar junto, a gente quer acordar junto todo dia. E você sabia a localidade que ia ficar no Rio Grande do Sul, não? Como eu estava bem colocada, né? Chamaram muito além das vagas. Eu ia, se eu quisesse ficar em Porto Alegre, eu ficaria, assim, eu ia ter como escolher, né? Naquele momento. Mas aí, o que pesou, né? Foi engraçado, porque acho que a gente até já te contou essa história em off, né? Mas a gente estava se mudando do apartamento que a gente morava, porque a gente passou a pandemia num apartamento muito pequenininho, né? E aí a gente... Pra ver se o test drive ia funcionar mesmo, né? Era um quarto 20 metros quadrados. 20 metros quadrados. Isso, não, era 20, não, era 39, 35. 39 com a varanda. Não tinha varanda. Não tinha nem varanda. Mas era um quarto e sala e a gente tava mudando para um apartamento maior e eu inventei um monte de regra para esse apartamento. Falei, não, eu quero um apartamento assim, assado, que era um negócio extremamente difícil da gente achar. E ainda falei assim, não, o máximo que eu vou pagar é isso aqui. Assim, era praticamente impossível a gente achar. E aí, no final de janeiro, a nomeação saiu acho que 8 de fevereiro, que eu tenho a carta de desistência assinada lá. Dia 28 de janeiro, a gente tava mudando para um apartamento que tinha tudo que eu queria. Eu falei, pronto, é o sinal que eu tenho que ficar aqui. Eu não pedi pra Deus o sinal, tá aqui o sinal. Leandro, quero um apartamento com a varanda, que tenha uma árvore muito grande na frente, não pode ser um apartamento muito alto nem muito baixo, que tenha garagem, que seja silencioso. Aí com aluguel até tal valor? Com aluguel até X mil, a gente achou. A gente já foi, pra gente ficar aqui mesmo. Então, pesou também, né? Foi o sinal que eu tava esperando ali. Já tinha minha convicção, né? Mas foi o sinal que a gente essa questão de você ter declinado o Rio Grande do Sul, eu lembro do lance do apartamento, mas eu nunca tive a oportunidade de conversar com você exatamente. Eu sabia do fato do Rio Grande do Sul, né? Mas é uma coisa assim, é muito incomum. Muito incomum.
né? Já aconteceu uma vez, um cara que era major do exército, ele começou a estudar como capitão. Sim. Foi. Ele se bitolou tanto que ele foi capitão, foi, virou major, foi. Passou. Ele ponderou o seguinte, depois que ele passou, que ele se arrebentou todo, que ele ponderou, mas peraí, eu vou me aposentar com tantos anos, a diferença é tanto, daqui a pouco E o camarada não foi, entendeu? Sim. Mas assim, uma história dessas, da pessoa passar para auditor fiscal e declinar assim, eu não lembro de ter visto uma história assim, entende? Diferente da pessoa ter um salário quase ali, entendeu? Então, muito diferente. Você agora tá tendo duas histórias, porque eu declinei também. Sim, Eu fui nomeado logo no começo desse ano, né? Mas aí tu ia apanhar, meu irmão. Ela declinou, aí você vai falar, agora eu vou lá pro Rio Grande do Sul, meu irmão. Aí... Rolou isso. Você vai? E foi engraçado. Mas só preciso olhar pra você, Não, acho que não. E foi engraçado que na época eu falei assim pra ele, que eu declinei, né? Rolou essa conversa em casa. Eu falei assim pra ele, olha, eu tô declinando. Eu falei, você vai ser chamado. Ela falou, vai rolar um ciúme se você... Aí eu falei assim, eu espero a mesma cortesia. Aí meu irmão, ele nem pensou. Você quer ter paz o que você quer ser, né? Tem razão. Mas acabou que quando ele foi nomeado, eu falei assim, pensa bem, paga um pedaço lá. Não, ela ainda falou, não, depois ela pra tentar amenizar, falar assim, não fui eu que falei pra você. Ela falou, mas procura ver e tal. Mas eu, na bucha mesmo, a mesma coisa, confiei no processo, já tava fazendo Minas. Falei, cara, eu tô dando meu gás todo aqui. Eu tenho certeza. E tu foi nomeado quando no Rio Grande do Sul mesmo? Começo desse ano. Deve ter sido 6 de janeiro, não foi? Não, foi depois da prova objetiva. Não, foi antes. Não foi. Foi antes. A gente tava chegando lá no aeroporto, eu falei... até a gente encontrou verdade. Eu chegando no aeroporto, saiu a nomeação. Foi antes da objetiva. Foi antes da objetiva. Pera, no aeroporto pra Minas? Chegando lá em Confins. Pô, chegou com confiança, já foi nomeado, meu irmão, fazendo prova de nomeado, o cara fala, pô, agora... E o processo, foi o dia que você não foi nomeado, aí você desistiu um tempinho depois da prova. Eu ainda pedi prorrogação, foi porque tava muita coisa assim, pô, salário mais 30 mil lá, pô. Eita. Lá tá absurdo. Aí assim, não é aquele negócio, nem quero. Não, por quê? Imagina. Eu falei com ela. Imagina, pô, de 20 pra 30, né? Você queria o 20, foi pra 30. Pô, aí pesou assim, não questão de salário, assim, não sair declinando de qualquer forma. Vamos pedir prorrogação? Ela falou, não. E por quê? Eu falei, vamos usar os meios que a gente tem e imagina, não precisa nem vir, porque o pessoal mesmo que tomou posse na época, nem foi pra lá. Tomou posse e ficou de pandemia, como era... Estava ainda pós-pandemia, né, 2021, o pessoal ficou muito flexível. Mas voltou todo mundo depois e tal. Ou seja, eu falei, vamos esperar, né? Mas aí eu já estava para a segunda fase discursiva na minha cabeça. Que eu falei, fiz uma boa objetiva. Sim, você de fez Minas, uma né? boa, De Minas, ficou em 100 e pouco. Tinha ficado em 120, aí depois teve 170 que você é porque saiu primeiro, aí depois teve uma mudança de gabarito, aí eu fui para 170. Foi, tô dentro das vagas, pô. De 270, eu sou 170, tô razoavelmente confortável, né? E aí começou aquela coisa muito salário, e vai para aumentar para 38 e não sei o que. Aí eu falei, gente, eu já não tô conseguindo estudar. E é engraçado. Deixa eu declinar logo. Eu mandei e-mail lá. Falei com ela, Aí eu nem falei com ela. Mandei e-mail lá. Pum. Eu tô declinando a vaga. Agradeço aí a preocupação. Que consiga ajudar alguém que tá atrás de mim aí e tal. Que legal. Aí, na hora, um monte de gente mandando mensagem. Pô, amigo, caramba. Cara, tu vai salvar minha vida. Tu vai salvar minha família. Aquela coisa. Que legal. Aí eu falei, pô, irmão, tomara que faça bom uso aí. Pô, se Deus quiser e tal. E depois falei com ela, já declinei lá de mim. E tu declinou antes da discursiva. Antes da discursiva. E aí eu recebendo mensagem no Instagram. Tu é maluco? Você já sabe, você tá garantindo mesmo que tu vai... Assim mesmo, mas não é nem maldade, é medo. As pessoas que estão nas posições de concurseiro também. Sim, cara, tu é doido. Eu não faria isso não. Né? Ou seja, eu falei, cara, confio no processo. Minha consultora do lado, né? Em casa eu fazendo 16 redações por semana, pô. 15 redações por semana. Não só, eu tenho que, né, eu falo também Lucas e Matheus, que eu mandava mensagem pro Lucas e pro Matheus, né, eu falava, mandava áudios, não, isso é tal coisa e tal. Ou seja, me ajudaram muito também. Lucas Eduardo e Matheus Matos. Os dois. E outros professores também, que são parceiros da LS hoje, né? Gustavo Moura, Vilches, Guilherme Neves, essa galera. Langoni de parar para me dar uma orientação ali mais específica, e amigo, para você tudo, assim mesmo. Ou seja,
um carinho dos caras. Eu falei, cara, eu tô muito bem assistido. Até arrepia, Leandro, porque eu falo, tô muito bem assistido. Eu falei com o Gustavo Moura ontem, inclusive, sobre o ICMS São Paulo. Eu tava falando com ele ontem. Inclusive o Vilches, eu falo com o Vilches toda semana também. A gente acaba fazendo amigos, né? Os professores. É mais que parceiros da LS, são amigos, né? Da LS, são pessoas que... E é engraçado que essa história toda de declinar de concurso, né? Assim, parece até um pouco contraditório. É uma decisão muito simples. Você decidir não ir para um concurso, porque a gente tem muita clareza dos nossos valores. Não quer dizer que seja fácil. É simples, mas não é fácil, né? A decisão de você não ir, porque... Cara, dentro de todo o meu contexto aqui do que importa pra mim, não faz sentido. Não faz sentido. Mas claro que foi doloroso, né? Declinar de cada uma das minhas aprovações foi extremamente doloroso declinar. Do Ceará foi doloroso, de Campinas foi doloroso. Aí a gente já tava no dele de Minas, que ele vai prosseguir. Voltando à sua agora, vamos lá. Entramos em 2021, você declina do Rio Grande do Sul. E aí? Aí, Ceará, né? a gente tava no flow ali, aí ele tava falando já que vai sair, você faz Ceará. Eu falei, o que você vai fazer, né? Você faz Ceará. Eu falei, o que você tá emocionado? Eu falei, salário de 30 mil. Porque assim, apesar de eu ter, né, na primeira, lá em Santa Catarina, eu ter, né, querido fazer, depois eu tinha um cagaço de fazer pós-edital, que falava, eu sei o quanto me cansa, o medo que dá, o estresse que Foi, aquele Ceará ali foi um negócio, foi aí eu ficava fugindo. Aquele edital foi muito hard. 24 matérias com as metas vinha com 20. Não, e todo pós-edital eu ficava fugindo de pós. O pessoal quer ir, não pós, tô animado, porque eu queria correr de pós-edital, que eu sei o estupro que era aquilo ali. E aí, não, vamos fazer Ceará, porque lá tinha negócio de posto fiscal. Lá vai que era 10, 20, era 10 lá e 20 em casa. Aí vai ter. Falei, 10 lá, 20 em Miami. Eu brincando com ela, né, pra ela ficar rindo e tal. Aí eu falei assim, não quero fazer, não sei o que. Aí ele, vamos fazer sim. Aí eu torcendo pra não sair aquela porcaria daquele concurso, aí saiu. Torcendo pra não sair. Aí saiu. Aí a gente, e aí, vambora. Eu falei, mas meu Deus do céu, é CESP. Nesse meio tempo a gente tinha feito TCE, né? E Sistepo, a gente fez 50% líquido da prova, mais ou menos, né? Cada um. Que a gente não estudou pro TCE, né? Foi lá fazer porque já tava escrito. Aí fazer e terrível. Aí eu em pânico, falei assim, deixa eu ver se eu sobrevivo a CESP. Eu falei, eu não sobrevivo a CESP. Impossível sobreviver a CESP. Esse negócio de certo e errado é horrível. Aí, quando saiu se era certo e errado, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu tô me metendo aqui? Aí, aí eu comecei o nível hardcore de fazer loucura, de dormir 4 horas por noite, querendo correr atrás, fazendo muita coisa por fora, assim, pra sanar as necessidades. 4 horas por noite, a gente acordava igual um zumbi. Quando saía na rua, fazia assim, ó. Eu falei pra ele, eu falei assim, a gente entrou no projeto Smiggle, né? A gente, assim, de simulado, você não tem noção, a gente fazia às vezes 7 simulados na semana. Mais a meta da LS. Era loucura. Era loucura. Era certo e errado, era mais rápido, né? Mas era loucura. Foi um negócio de... né? Mas... E aí eu fui por causa dele, né? Porque ele que botou esse negócio. Não, porque Ceará é bom pra gente, não sei o que, vamos fazer, vamos acontecer. E porque não tinha nenhum concurso, a gente tava meio que seco, na seca ali pra fazer um concurso. Aí o nosso concurso também não pode ser o concurso final, porque a gente tem que fazer prova antes. Aí a gente foi. Eu falei, você sabe que a gente não vai fazer, né? Pra ver qual é. E tinha Espírito Santo um pouco depois. 2 semanas depois. Sim. Mas a gente, por incrível que pareça, né? Eu que quis fazer o Espírito Santo, né? Eu falei assim, vamos fazer lá, pô. Eu acho que, cara, vai melhorar lá, não sei o quê. Vamos fazer o Espírito Santo. O Espírito Santo, a galera deu muita sorte, assim. Foi. Foi um negócio... Até falaram, né? Fez um concurso e entrou em outro. E você tava naquela reunião que eu, Fabrício Paz e tal, que eu falei para os aprovados do Espírito Santo para contar, né? As novidades, né? As novidades, que ia dar um baita salto no salário. Eu fiquei muito feliz com aquela história. Eu fiquei muito ansioso também fazer essa reunião, porque eu já tinha informação. Perfeito. E foi bom porque eu queria ficar mais pra perto do Rio, Lógico. Né? E aí aquilo ali veio como um clarão, assim, na nossa decisão, né? E especialmente por conta dos resultados dele também, né? Que a gente fez a prova do Ceará juntos. E aí, como é que foi o Ceará? Ela ficou em segundo lugar e eu fiquei na nota de corte. Eu fiz 108 pontos e a nota de corte foi 109 para corrigir a redação. E no final foram 100 e poucos aprovados, 105. E nomearam todo mundo, né? Já nomearam todo mundo, que foram poucas pessoas aprovadas. Ou seja, eu fiquei na nota de corte, 2 semanas depois a gente foi fazer o Espírito Santo. Estava dentro das vagas já, das vagas, por causa das reservas, né? Porque eram 40 vagas, se eu não me engano, mas
O total dava 150 vagas com o cadastro de reserva. Eu estava em 90 mais ou menos, 80 e pouco, por aí, na objetiva. Aí eu fiz a discursiva... Eu falei, não quero, Espírito Santo. Eu pensei assim, mas não fiz de qualquer forma. Fiz, mas assim, mas não estudei para aquela prova. Fiquei reprovado, na redação. Aí quando doeu? Depois da reunião que você fez, o pai, a galera falar do salário, falar das melhorias, né? Da carreira, que ficou muito mais forte. E assim, pesou tanto, falei, meu Deus do céu. Mas Deus sabe o que faz. Eu falando, cara, a gente... Assim, e a gente em casa, assim, né? Quando saiu o resultado do Ceará, né? Quando saiu do Ceará o resultado, eu em segundo lugar, e aí ele tinha ficado de fora, né, do corte. Aí a gente começou a chorar. Eu chorei porque ele não tinha passado e ele chorou de emoção. De alegria, porque, cara, quando eu vi que ela falou... Ela olhou pra mim assim, cara, o que é isso? Até eu sou muito sensitivo, né? Eu já até arrepia. Ela olhou assim, o que é isso? O que é isso? Você soube naquela reunião? Não, do Ceará, o resultado do Ceará. Não, do Ceará, tá. Ela falando assim, o que é isso aqui? O que é isso? Aí o nome dela em segundo lugar. Aqui, eu tô arrepiado. Eu falei... Aí eu já comecei... Já tinha visto que eu tinha ficado reprovado. Dei aquela murchada. Quando eu vi que ela ficou em segundo, que ela também não estava acreditando, começou a chorar, a gente chorando em casa, se abraçando. E, aquilo foi... Eu falei, cara, eu nunca fiquei... uma pancada tão grande de me deixar triste por tão pouco tempo. Porque logo veio segundo lugar. Que isso? Caraca. Pancada. E aí foi engraçado porque começou a me ligar, né? Pessoal, parabéns, curso, querendo feedback. Foi. E aí eu, tipo assim, não quero falar agora que eu não tô feliz, não. Aí as pessoas, tipo, pode dizer que tá feliz. Né? Não no ALS, mas alguns cursos, né, de material e tal. Queria marcar aqui uma entrevista aqui em tal lugar pra você vir, tal, não sei o quê. Tudo puxado pela gente. Eu, não vou não. Não, obrigado, Como obrigado. Assim você não vai? Aí, a gente tá falando que é tudo pago e tal. Não quero, obrigado. Ou seja, porque ela tava ainda... Não tinha nem caído a ficha e ficou triste, ficou feliz e triste ao mesmo tempo, e eu também, né? Esse Ceará teve o 0102 da LS. Foi o Tales, né? Pedro Tales, né? Que foi o primeiro. Exatamente, a Beatriz, exatamente. Perfeito. Num concurso assim, que confesso que a gente ficou com receio. Quando teve, que a gente viu o edital, teria um pós-edital pela frente, a gente bateu o pino. Né, LS, assim, muita matéria, pra fazer encaixar aquilo, era muito denso, era muita matéria, era um desafio tremendo. Foi um desafio absurdo. Aí você fez Espírito Santo, relaxar, assim, né? Fez lá Espírito Santo, achava que não era tão bom assim. Eu fiz Espírito Santo, que assim, a gente depois pode até falar as reprovações que a gente teve, né? Eu tinha tido contato com prova da FGV no Fiscal de Posturas de Niterói, em 2015, né? Ou seja, sem base nenhuma na época, mas eu percebi que a FGV era uma banca muito justa, assim, né? De realmente cobrar assim, cara, a pessoa que estudou, que sabe o que tá fazendo, que tem essa base forte, vai bem numa prova da FGV. E eu fui muito com essa convicção pro Espírito Santo. Eu falei assim, olha, a base que eu tenho desses 2 anos, né, depois do Rio Grande do Sul, é muito boa. E, cara, né, eu peguei aquele diamante bruto ali e lapidei no pós-edital do Ceará. Eu falei assim, eu tenho condições de fazer qualquer prova com isso aqui, né? Não achando que... Não, tô garantida, mas eu falei, eu tenho certeza que eu vou fazer uma boa prova. Vai brigar. Não sei se eu vou ficar dentro das vagas, não sei, mas eu falei, eu tenho certeza que eu vou ter um desempenho satisfatório, especialmente considerando que eu não estava estudando especificamente para aquilo. E aí eu fui pro Espírito Santo com essa cabeça, assim, eu falei, cara, a FGV privilegia a base forte. Mas você estudou a legislação tributária estadual do... Não, eu estudei a do Ceará e peguei nas 2 semanas entre Ceará e Espírito Santo, eu já estava num processo de estafa. Então eu não consegui estudar exatamente, mas eu consegui pegar a legislação e grifar ainda aquelas coisinhas que eram muito diferentes, assim, que não tinha muita coisa. Eu lembro que a legislação do Espírito Santo tinha umas coisas muito específicas de rochas, por causa da economia lá, né, de negócio de isenção, minério, de redução de base de cálculo. Mas foi isso, assim, a legislação, a parte geral era muito parecida, e nas demais matérias eu falei assim, a FGV privilegia a base forte, e eu vou com a minha base. E foi isso, assim, nem TI mesmo, aquela parte de TI, nada disso eu estudei, embora não tenha caído no Ceará. E foi assim, né? Foi muito bem, né? Ficou aprovado. Eu fiquei reprovado na discursiva. Salvo engano, 16ª. Eu fiquei em 13º ou 14º no Espírito Santo. Eu lembro. É 10º alguma coisa, eu sei. Aí no meio do caminho ali eu falei, cara, ela falou assim, pô, tem Ceará, e disso ela já veio declinando. Já declinou de Campinas, né? Eu fui chamada em Campinas em fevereiro de 2022, né? Ou seja, ela declinou de Campinas, aí logo Ceará depois... foi em março, eu aí acho. Em março declinou do Ceará, porque já estava sabendo das mudanças no Espírito Santo, ela falou, vou pro Espírito Santo. Aí ela olhou pra mim, vai abrir um concurso para consultor do Tesouro lá do Espírito Santo. Lembro. E aí? Eu falei, eu vou continuar estudando para ISS BH,
que a gente estava estudando. Uma coisa que a irmã dele falou assim pra ele, né? Aquele negócio da estrela. É difícil 2 estrelas brilhar ao mesmo tempo. Para uma brilhar, a outra apaga um pouquinho, né? Uma brilha, a outra acende um pouco mais forte, e a gente se identifica com isso, né? E ela falou isso, foi marcante assim, porque ela falou isso no momento que eu tinha passado pro Ceará e pro Espírito Santo e ele não. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei assim, depois, né? Eu falei assim, na minha trajetória eu sei que eu já tô na minha reta final aqui, né? A gente, nesse momento, tava estudando pra BH ainda. E eu falei assim, eu tô na minha reta final. Depois desse, eu não sei se vai ter outro. Aí eu falei assim, mas agora tá no momento dele brilhar. Eu falei assim, ele tem condições, mas alguma coisa acontece quando ele vai fazer prova que ele sabe, os desempenhos dele na LS sempre foram muito melhores que os meus. Por isso que eu tinha um medo, um pânico dele passar e eu não. Porque eu sabia o que eu ia fazer se eu não passasse. Né? E eu não sabia. Eu saberia o que eu ia fazer. Né? Mas tinha um pouco aquela insegurança. E aí eu falava assim, cara, ele vai passar e eu não vou passar, porque o desempenho dele era sempre na casa de 90 e tantos por cento, meu desempenho máximo na LS foi 89%. E eu falei assim, mas alguma coisa acontece ali na hora da prova que ele não consegue replicar isso, eu não sei o que é. Eu falei assim, vai fazer um monte de prova sem a pressão, para ver se é a pressão. Aí eu comecei a estimular ele a fazer prova. Aí eu falei, faz esse concurso lá do consultor, vamos ver o que acontece. Você não precisa nem gastar nada para estudar para eles, só mantém estudando para BH e vai lá fazer a prova. E fui fazer a prova, né? Para não dizer que eu não peguei nada do consultor, né? Eu baixei lá a parte de legislação das metas da LS e vi lá o que tinha. Né? Minha consultora podia, né? Como ela já mexia no sistema, né? Ela foi liberando para mim, ó, vê essa parte de legislação, só ver se tem alguma coisa diferente. Acabou que não era nem muito legislação, era mais umas partes específicas, né? E aí fiz a prova com tranquilidade, sem pressão, né? Mas buscando questão por questão, não desistindo de nenhuma questão ali. E fui o quinto colocado lá, pô. Lembra, eu acho que eu te mandei mensagem quando eu vi o resultado dele. Teve alguma do consultor, lembra desse lance? E aí na hora eu nem acreditei, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, pronto, acho que destravou a fera agora. Acho que aí meio que tirou o verniz ali, né? E ela, ou seja, ia trabalhar no mesmo andar que ela lá na fazenda. Ou seja, era no 8º andar lá. Peraí, mas o consultor, a gente tá no ano de 2020. O consultor foi fevereiro de 2022. Ele foi nomeado em 2023 pro Rio Grande do Sul. Ainda não tinha sido nomeado no Rio Grande do Sul. Não, você também não. E aí o consultor nomeou também no início desse ano. Sim, que você declinou. Aí eu declinei porque já estava confiante em Minas, falei, eu tô numa rotina muito boa de trabalho. Cara, tu teve que declinar, peraí, tu declinou num curto espaço de tempo do Rio Grande do Sul e logo em seguida, do Espírito Santo. Entendi. Logo em seguida do consultor. Mas antes disso, as pessoas falaram, você declinou do inspetor que do inspetor de segurança me chamou quando eu já estava no TCM. O inspetor de segurança e o salário já estava muito bom, mas já me garantiu, o TCM já me garantiu um salário bom, né? Eu falei, não vou mudar minha rotina agora. Minha parceira de estudos também. Como é que foi o lance de BH? Aí veio o Espírito Santo e aí? A gente decidiu fazer BH porque a gente ficou com esse negócio. Falei, não, vamos começar a flexibilizar. A gente falou assim, ok, a gente está construindo o nosso novo núcleo familiar, o nosso relacionamento já estava mais sólido, né? A gente, não, tá com o nosso núcleo familiar aqui, a gente topa sair do Rio, contanto que a gente saia junto, né? Aí a gente falou, vamos... Aí saiu o ISSBH e a gente, vamos lá, vamos tentar. BH é perto do Rio, a gente precisa passar junto pra gente parar no mesmo lugar. É isso que a gente precisa. Estamos pra galera entender. BH, qual cronologia? BH foi 2022. Foi março. Foi final de março de 2022, né? Certo. Março de 2022. Aí a gente foi nessa ideia, a gente falou assim, não importa onde, a gente precisa parar junto em algum lugar. Mas que seja próximo ao Rio, né? Nesse núcleo aqui, mais próximo. A gente não queria ir para o Ceará, não queria ir para abrir uma Amazonas, né? No meio do caminho, abrir Roraima. A gente nem esboçou a reação. A gente não quer ficar viajando. Mato Grosso, que saiu há pouco tempo, é um salário muito bom, mas não. A gente quer ficar mais próximo. Os valores assim. Que a gente tinha, né? A gente isso facilitava. Eu também abri mão de Paraíba, abri mão nada contra o lugar, mas eu queria ficar perto do Rio. Você tem alguma coisa que te prende aqui? Até assim, Rio Grande do Sul e Ceará, né? Você vê, se você pegar voo direto do Rio, ou seja, você vem em Ponte Aérea, beleza, vou pegar um voo direto. É um voo bem mais caro e 3 horas e blau de viagem. Eu falo assim, será? Eu quero isso pra minha vida no longo prazo? Então a gente tinha essa clareza, né? Sim. Isso torna a decisão simples, não fácil. Não foi fácil abrir mão, né? Que as pessoas falam das salários estratosféricos, vocês abrindo mão.
Doeu. Mas hoje a gente tá vendo o porquê, né, disso tudo, né? Só Deus é tremendo, sempre eu falo. Legal. É demais, porque sempre vai mostrando um caminho. Lá na frente você vai entender por quê. E hoje a gente tá começando a entender mais, né? BH, né, ela ficou em 23 em BH. Acho que da Ampla foi 24. 24 na Ampla e eu fiquei em 80. São 140 lá que eles, o cadastro de reserva, né? Eles fecharam em 140. Aí tem lá, fizeram estruturação da carreira e aí, de qualquer forma, né? A gente tá aí, tá aprovado em BH. A gente tá aprovado em BH. Eu agora aprovado em Minas. Certo. A gente Minas já dentro das vagas, Minas vai ser nomeado. Sim. E ela no Espírito Santo, hoje ela tá, né, fazendo o trabalho dela. E aí depois de Ceará eu tive a minha primeira estafa, né? Depois de BH eu tive a segunda estafa. E há pouco tempo eu tive uma terceira estafa ainda. Aí eu, depois desse processo de estafa, eu falei assim, eu preciso cuidar da minha saúde, né? Eu mesmo que quisesse continuar estudando, eu não tenho mais condições, né? Físicas, emocionais. E eu falei assim, até que ponto faz sentido eu continuar estudando? E eu até falava uma frase pra ele assim, eu falava assim, até que ponto a minha ambição não é ganância? E eu falava assim, eu tô abrindo mão de vida, de saúde, de tempo com família, de tudo, pra continuar estudando e colecionando aprovações pra continuar declinando. Porque eu só vou ter uma. Não, e sua nomeação no Espírito Santo foi quando? Foi abril de 2022. Ah, então você fez BH sem estar nomeada no Espírito Santo ainda. Eu já sabia que ia ser nomeada. Não, já estava nomeada no Ceará, já estava nomeada em Campinas. Sim. Perfeito. E já estava na LS. Já estava na LS. Eu entrei na LS no final de 2021. Exatamente. Aí eu parei, né? Foi uma decisão muito difícil, né? Porque, assim, acho que as pessoas, né? Eu, pelo menos, sempre tive comportamentos um pouco obsessivos com as coisas, sabe? E aí eu percebi que o estudo era quase uma obsessão na minha vida, né? E a decisão de parar de estudar foi uma decisão muito difícil pra mim. Especialmente porque ele estava estudando ainda, né? E a gente, acho que em algum momento sentiu aquele medo de cara, e aí? Descasar ali a nossa rotina, descasar a nossa rotina. Né? E eu descasar assim, então eu sentia muita necessidade da presença dele e ele sentia muita necessidade de estar ali enfiado nos estudos e eu estar com uma rotina diferente. Aí a gente teve esse medo, teve o meu medo de parar mesmo, e de repente, poxa, desde 2015 o estudo é uma parte muito grande da minha vida. E aí, de repente, 7 anos depois, como um passe de mágica, sumiu o estudo, né? Sumiu e eu não sabia o que fazer com aquele tempo todo. E assustadora, assim, a ideia de me desatualizar, sei lá, de perder posição, eu não sei, uns pensamentos... Não ter, assim, porque criou o hábito, né? Criou o hábito do estudo, aí E aí foi muito difícil decidir parar e eu ainda fiquei assim, eu vou estudar pra quê agora, gente? Eu tô bem onde eu tô, eu não quero sair daqui, que não faz sentido eu ficar estudando por estudar pra ficar passando em concurso e declinando e gastando tempo de vida, tô dormindo mal e, cara, eu não quero. Uma coisa é ser orientador e você se atualiza ali. Outra coisa é você fazer um pós-edital. Sim, diferente. E era muito cansativo. Eu sentindo o peso das estafas, né? E eu falei assim, cara, eu quero me concentrar no meu trabalho, eu quero fazer um bom trabalho. Eu quis tanto ser fiscal e eu preciso me dedicar a isso, eu preciso dedicar a minha energia. Isso não... Eu não posso continuar tendo esse dreno de energia. Não faz mais sentido na minha vida. Mas assim, entre BH e essa decisão mesmo de falar, parei. Ainda teve, né, alguns meses, assim, né? Sim, eu ainda... Pensou em Minas, fazer Minas também, mas ela... Eu fiquei confuso, assim, eu achei que você poderia ter feito Minas, achei, não por achar que deveria, mas eu fiquei, será que a Beatriz vai fazer a prova de Minas? Passou pela minha cabeça. E eu falei assim, eu lembro que a gente pensou nisso, eu falei assim, eu pensei em fazer Minas, a gente fazer junto, mas eu falei assim, se o propósito é a gente ficar no mesmo lugar, eu já tô em BH, a princípio, né? Tudo indica que eu vou ser chamada lá. Eu falei assim, pra que eu vou fazer? É bis in idem. Pra que eu vou fazer Minas? E de repente até algo interessante, porque vai estar em BH, Minas, meio que fica uma coisa híbrida ali, se um tiver muito bom, o outro na linha do tempo ali, um compensa o outro. E aí ele falou assim, não, eu vou fazer Minas. Ele falou, eu vou fazer Minas. Eu falei, não, então se o nosso propósito é esse, se a gente, né, decidir realmente querer parar no mesmo lugar, eu falei assim, eu vou contar com BH e você faça Minas. E o suporte que eu precisei, assim, cara. Que aí foi o momento, de fato, da estrela dele brilhar. Da estrela brilhar, porque o apoio que eu tive dela, assim, de tudo, de suporte em cada detalhezinho, né? Ela fala muito do arquivo de gaivotas, né? Que é utilizado mais para discursiva. Os alunos dela sempre conversam sobre isso e tal. Ela fazia, semanalmente, começou assim, né? Uma vez todo sábado, fazia
chamava os alunos dela que estavam fazendo a discursiva de Minas, que eram mais ou menos 14 alunos, mais ou menos. Fazia uma livezinha com esse pessoal, 1 hora, mais ou menos, 1h20, batendo as coisas e tal, estruturação, não sei o quê. Eu também, ela de frente para mim, eu também dentro da live, né? E ela já falando de arquivo Gaivota, que a gente começou a fazer isso para BH. Não, pra Ceará. Pro Ceará, que tinha discursiva, que eu virei né? assim pra ele, eu falei, vai cair discursiva? Eu falei, pô, eu sou muito ruim de decorar conceito, cara, eu preciso decorar uns conceitos. Falei, o que você acha da gente pegar um arquivo e botar assim, contabilidade, conceito de tal, bolinha tal coisa, e bolinha tal coisa, tipo as palavras-chave. Aí ele ficava me sacaneando. Eu ficava, bolinha, não sei o que, bolinha, tudo que ela falava, bolinha, bolinha. Aí eu falei, vamos botar Gaivota, né? Que o militar tem muito isso, ó a Gaivota, ó a Gaivota. Em prova militar, né? Dentro do curso de formação lá tem, isso é Gaivota, isso é Gaivota, não tem? Sim. E aí ficou o arquivo de Gaivotas, né? E foi assim, né? Que a gente... Minas, o meu arquivo de Gaivotas, que já estava já com mais de 100 páginas. Em Word, 3 colunas, paisagem, ou seja, era informação para eu. Falei, como é que eu vou decorar isso aqui? E a ideia era eu estar sempre em contato com aquilo. Ela falou, me dá aqui. Ela ficou 1 semana limpando aquele arquivo, formatando. Você vê, a conexão é tão forte entre a gente que ela falou, isso você já sabe, isso aqui você sabe. Não sei o que decora, isso aqui de jurisprudência da STF você sabe. E foi tirando. Eu falei, caraca. Aí me deu de volta com 40 páginas, 40 e poucas. Uou. Aí eu falei, meu Deus, agora eu vou estudar. Aí dali ainda voltei pro 100. Pô, como é que tu ia assumir Rio Grande do Sul assim, cara? Não dava. Complicado, não dá. Não dá, podia deixar não, porque isso. Leandro, foi isso. Ou seja, e cada ponto, corrigindo redação. Dele. Eu fazia 16 redações toda semana, 15, aí fui baixando 10, 8, aí teve vezes de ela sentar comigo, vamos fazer redação. Porque às vezes eu travava assim, eu falei, meu Deus, eu não consigo encaixar não consigo conectar essa informação na outra. Ela, vamos pensar. Aí começava do meu lado. Aí eu começava a suar, né? Porque eu tô sendo pressionado ali, mas eu sabia que era necessário. E ela falando, e se você tal coisa? E era um dos aí eu, fundos... olha aí, tipo uma psicóloga, né? A psicóloga não fica falando pra você, o psicólogo te faz pensar, te faz você mesmo ter suas reflexões. Aí eu começava a rir, Leandro, porque a luz aparecia. Eu falei, meu Deus do céu, por que eu não pensei nisso? Às vezes uma coisinha que ela falava eu já ligava em outra. Demorava às vezes fazer, mas foi isso que me destravou em redação, assim. E era uma crença limitante dele. Ele tinha essa crença limitante com exatas. Eu falei assim pra ele. Eu falei assim, não é difícil. Se você parar pra prestar atenção, você vai conseguir destravar. Vamos no passo a passo aqui. Mas você, primeira coisa que ele sentava pra estudar qualquer coisa de exatas, ele já se debruçava sobre a mesa, assim, todo corcunda. Segurava a caneta com força já, e você via a marca do papel. Eu falei assim, primeiro, postura de tranquilidade. Bota a postura de tranquilidade, porque tudo que você tá fazendo, você tá comunicando pro seu corpo que isso é impossível. A postura de tensão que ele assumiu ali, aí ele começou. Aí ele foi, ok, vamos um passo de cada vez. E aí foi, né, desbloqueando exatos. E redação, ele tinha esse bloqueio também, né, de falar, eu não sei escrever, não sei escrever. Eu falei, você sabe, você escreve. Só precisa aprender o passo a passo, vamos lá. E foi assim, e cara, assim, fiz uma boa... Você que me deu a notícia, né, você, cara, olha lá, pô, tu tá dentro. Eu falei, onde, cara? Cadê? Né? Você, já saiu? Cadê aqui? Como é que sabe, pô? Eu só tô vendo aqui. Você, calma, rindo. Né? Você já vendo lá, o pessoal depois fez um arquivo lá, né? Com a classificação, né? Na discursiva. E, cara, você mandou muito bem, cara. Fica tranquilo e tal. Ou seja... porque eu vi tua nota, pô. Quando a média tava lá 50, né? Ali, 50, eu falei, cara, ele tá nas vagas. Não tem jeito, não tem erro ali. Mas pra você ver, assim, né, o papel da união, né, do casal ali, a importância que foi pra mim. Até uma frase meio clichê, né, você sozinho você pode ir mais rápido, mas você com alguém, você pode ir mais longe, né, tem isso, né, e é verdade. Pô, cara, aí, só ver, pô, quando eu lavava os carros lá, em 2000 e pouquinho lá, naquela época eu tinha de 11 aos meus 17 anos, tinha um carro que eu lavava lá, que era uma Fiat Palio, que chamavam Fiat Palio Pitbull. Era uma Fiat Palio redondinha, assim, bonitinha, cara, de insufilme. Eu olhava assim, falei, meu Deus, que carro lindo. Eu achava lindo os carros que eu lavava, um Santana 2000 táxi, que na época era o Santanão. Eu falava, cara, que carro lindo. Eu falei, eu já sabia, assim, pô, eu nunca vou ter isso. Eu nunca vou ter, mas tudo bem, de eu ter uma Fiatzinha, de ter um carrinho mais, pô... Eu ficava sonhando com aquilo. Aí, tipo assim, aí você vê. E tava tudo bem. E eu não vou ficar. Não fui uma criança. Ai, eu fui isso na infância. Não, assim, cara, eu falo com a Bia, eu nem senti nada. Não senti nada. Foi ruim, foi ótimo pra mim. Eu não teve. Vítima, não tem isso. Não tem isso. Foi tudo bem. Pra mim foi tudo ótimo. Né? Foi tudo que tinha que ter acontecido. A gente vai crescendo, né, com
com cada coisinha na tua estrada, no teu caminho, você vai pegando, né? Vai pegando para, opa, isso me fortalece, isso aqui não me fortalece. Então, você vai, né? Isso meus pais, a gente... meu pai sempre falava uma frase, minha irmã até fala hoje também, a que me deixava mais preocupado no mundo, quando meu pai falava assim, ó, sua cabeça é seu guia. Ele falava, eu nem entendia muito na época criança, mas eu já ficava com medo daquilo. Isso é verdade, né? Sua cabeça é o guia. Você tá tranquilo com a tua decisão, né? Sempre isso, né? Aí cruza com essa questão de trazer paz. Tá te trazendo paz isso? Né? Ou seja, tá te trazendo paz. E te traz paz aposentar a chuteira dos concursos? Sem dúvidas. Paz total, paz total. Isso cara, aqui é importante. Leandro, eu tava até estudando um pouquinho pro Rio. Eu não tenho problema de falar que eu não, né? Sim. Mas eu falei, não faz mais sentido. Pra mim. Né? Exatamente. A gente tá com a nossa vida, a gente quer viver, a gente quer estar juntos, quer curtir, aproveitar nossa família, né? Coisinhas que às vezes faz diferença, ver um filme com tranquilidade, até mesmo ir à rua, no mercado, sem aquela pressão de eu tenho que chegar correndo porque eu tenho que estudar, né? De acordar um sábado 7 da manhã, tá maluco, é 6 da manhã, 5h30. Não, cara, tu não vai estudar. Aí eu, caraca, é verdade. Pode acordar mais tarde um pouquinho, né? Dá paz, Leandro, dá paz. Maravilha. Poxa, que história maneira, que história muito bacana. Parabéns a vocês. Poxa, a gente que agradece. Que Deus abençoe e ilumine demais a trajetória de vocês. Vocês são muito merecedores. Né? Sérgio ainda vai ter muita história ainda para contar. Temos história. Né? De repente pula pro lado de cá e tal. Vamos aí. Você sabe como é que foi a sua história de ingresso na LS? Tem coisas que você não sabe. Eu sei que depois eu fiquei até morrendo de vergonha, porque eu falava pra ele, né? Eu já tinha o sonho de ser consultora da LS quando eu passei no Rio Grande. Isso foi uma coisa que pesou também no Rio Grande do Sul. Eu falei assim, eu quero ser consultora da LS. Poxa, eu fui a 40ª aqui. Eu falei assim, eu preciso passar nas cabeças, pra ter projeção lá e tal. Eu falei, eu preciso passar nas cabeças. Se eu parar no Rio Grande do Sul, eu não vou conseguir passar nas cabeças pra ser professora da LS. Eu falei, preciso fazer o concurso pra passar nas cabeças. Não sei como é que eu vou conseguir isso, mas eu preciso dar um jeito. Aí, dito e feito, né? Aí quando eu passei no Ceará, eu falei, passei nas cabeças. Aí eu já mandei pro André, só tô esperando meu convite pra ser consultora. E teve algum vídeo, alguma coisa, houve isso 2 vezes na LS. Houve você e a Ana Carla, que é lá de Alagoas. Houve um vídeo, algum depoimento, alguma situação que eu bati o olho assim no vídeo, e quando eu vi o seu vídeo, eu bati o olho assim, eu fui olhando e falei, caraca, ela é bem pragmática nas coisas, ela é bem direta. Segunda colocada no Ceará. Um edital kamikaze daquele. Super pragmática, bem assim, né? Vamos lá, pá, toda, né, metódica, toda sistemática ali. Cara, vai dar uma bela consultora. Eu falei, eu vou dar um jeito. Aí eu fiz um bate-papo com ela pra apresentar lá os bastidores da LS e tal, aquela coisa toda. Eu falei, não, galera, deixa comigo que ela vai ser. E a Ana Carla, aí tanto que depois você mandou um e-mail, aquela coisa toda. E a Ana Carla foi uma live de uma entrevista que eu vi da Ana, assim, eu olhei, bati o olho assim, falei, caramba, ela tem um toque de humanidade, um lance assim, ela vai ser uma boa consultora também. Vai ser. E hoje, né, cá entre nós, né? Vocês duas arrebentam dentro da LS, né? As duas. A Ana e a Beatriz, as duas, cada uma com a sua característica. Sim. Mas as duas são tops ali dentro e muito bom. Eu fico super feliz. Muito bom. Cara, bom, gente, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Que eu espero, eu tenho certeza, na verdade, que vai inspirar muita gente, muitos casais. Eu gostaria que vocês dessem um recado, para os concurseiros que nos acompanharam, enfim, toda uma saga, né? Que não é da noite pro dia que as coisas acontecem, enfim. Por favor, se puderem dar um recado. Eu falo a parte, depois fala o resto. Tá bom. Então, assim, nosso recado é que algumas coisas, né? Eu até falo que a minha trajetória de concursos, ela é permeada de aprendizados, né? E desses aprendizados, além daquelas coisas mais clichês, tipo disciplina, força de propósito, né? Senso de propósito, você saber onde você quer chegar, por que você quer chegar, o que te move pra lá, quais são os seus valores, essas coisas. Algo que com certeza foi um diferencial, assim, na nossa trajetória, né? Foi a questão do parceiro de responsabilização, né? Os casais inteligentes enriquecem juntos, mas, assim, mais do que casal, né? Antes de ser casal, a gente já era parceiro de responsabilização. Ele me chamava de canga, né? Que é uma
É um termo... Sabe o que é? O canga, né? Canga é aquele que você não abandona, você tem que estar contigo pra tudo. É o que te leva pra festa, mas é o que te leva pra guerra também. Ou seja, é diferente, né? E a gente sempre quis fazer os concursos juntos, porque a gente falou assim, a gente tá nessa empreitada junto, né? Então vamos caminhar junto. E tinha essa coisa, né? De um só parar quando parar. Tanto que, assim, na nossa trajetória teve esse medo de um parar e o outro não. Né? Depois foi essa difícil decisão ali de eu parar e ele continuar, e esse medo. Mas apesar de a gente ter tido timings diferentes, porque a gente partiu de pontos diferentes da montanha, né? A gente sempre teve esse compromisso, assim. Ele tinha esse compromisso com ele, obviamente, né? Ele interiorizou esse sonho de eu quero ser auditor fiscal. Eu quero ter essa rotina, eu quero ter esse prestígio, esse salário, eu quero tudo isso que o auditor fiscal pode ser, né? Eu quero isso por mim, eu quero isso pela nossa família e... Eu também depois passei, né, pelo período ali já mais tranquilo de estudo, sem estar estudando. E ele nessa rotina mais pesada mesmo. Mas sempre com essa questão de parceria, né? De um suprindo o outro onde faltasse. Né, compreensão, né? Sempre compreensão, porque afinal o que eu fiz, o que ele fez, foi pela gente. Né? Foi por mim, foi por ele, mas foi pelo casal aqui como um todo, né? Não dá nem pra falar mais alguma coisa, dá, né? Depois não, dá sim. Eu quero agora... Não, já dei um recado pros concurseiros. Eu gostaria agora que vocês dessem um recado aos casais que querem vencer juntos. A gente já falou os casais, assim, porque eu acho o concurso uma coisa tão boa. E eu acho mesmo que eu faço meu trabalho com muito... amor, com muita né, alegria amor mesmo. Alegria. Porque eu acredito verdadeiramente que o concurso público transforma vidas. Eu acredito nisso. E Sim. Quando eu vejo um casal dobrando a situação, pra mim eu acho fantástico. Então, poxa, os casais aí que de repente estão perdidos e tal. Sim. Eu gostaria que vocês deixassem o recado a esses casais. Eu acho tão importante assim, né? Antes de mais nada, é a parceria, né? A parceria que tem dentro de casa, né? Antes de estudar, antes de qualquer coisa. Eu acho que é o fundamental, assim, é a união, né? A união. E os sonhos, eu acho que o que move é o sonho, né? O que você quer? O que você quer para sua vida? O que você quer para sua família, para seus filhos, né? Para os seus pais que você quer ajudar? Eu acho que só isso já basta para mover para alcançar qualquer objetivo, né? E eu acho que o concurso público é a forma mais, que o Leandro falou, né? Eu já adotava isso como um mantra, é a forma mais democrática de mudança de vida, de realização de sonhos. É o concurso público, né? Entre os diversos degraus. E a pessoa não precisa começar estudando para auditor fiscal, né? Não precisa. Ela mesma, que é um tubarão da área fiscal, o que veio? Passou para a CGM Rio, que acho que a gente nem tinha comentado, passou para a CGM Rio, doeu o coração dela abrir. Era para ganhar R$900. Mas doeu. Eu fiz para treinar para o TCM na época. Mas, ou seja, veio de degrau, aí foi o TCM, que é um órgão excelente, um cargo muito bom. É técnico, mas é um cargo excelente. Ou seja, e foi subindo. E hoje é auditora fiscal. Meu caso, aprendiz marinheiro, sargento, e vim auxiliar de fiscalização. Ou seja, não precisa você dar atacada que vai mudar a sua vida. Mas só em passar no concurso já é mudança de realidade, já tira o verniz, já mostra que você é capaz de passar em qualquer coisa. Ou seja, é carga de estudo correto, estudo certo, com orientação. Eu acho que é isso. O casal tem tudo para vencer na vida com união, e se estudar juntos, melhor ainda. Porque vai ser 2 rendas, vai ser... Né? 20k mais 20k. Bota aí, né? E não tem mentalidade de escassez, né? Assim, pensar que... não, ele tá estudando, ele tá deixando de estar comigo, tá deixando de me dar atenção, vai me dar mais trabalho dentro de casa. Não, é em prol do todo, né? É em prol da família, do casal. E até conversando com... Né, eu já comecei a receber umas missões aí veladas, né? Do Léo, Guarento, Paz, tal, né? Eu tô recebendo as missões aí, mas de coração, com portas abertas. Você sabia? Isso é sério, isso é real. Teve gente procurando a LS querendo ser seu aluno. Olha aí. Isso é real. Aí, então depende isso de quem. Depende de que eu já vou perder alguns, né? Ela falou assim, tô vendo que eu vou perder alunos, porque tem alguns alunos dela que são meus amigos hoje, e aí amigas também, e fala assim, poxa, tal. Aí ela fala, pode ir, vai estar tudo dentro de casa mesmo, né? Tá tudo dentro de casa, então... Não, e o mais maneiro, cara, agora dá pra comprar aquele Santana, né? Ih, o Santana 2000 dá pra comprar dois.
Mas eu acho que é isso, né? Eu acho mais interessante isso, assim, você fica com a relação cada vez mais sólida, porque é um combate, é uma guerra, pô. O concurso, independentemente de nível, é uma guerra, porque você deixa, entre aspas, de viver, porque você abre mão de muito conforto pra você. O lado bom é que teu marido ou tua esposa deixa de ser só marido ou só esposa e é promovido a canga. A canga aí, ó. Tá bom, ótimo. Te leva pra festa, te leva pra guerra, leva mais pra festa, né? Porque a guerra, se Deus quiser, vai ser pouca, né? Pô, mas agora tem que levar ela pra mais umas festas, né, cara? Agora é o momento agora é mais de colher, festa, né? De desfrutar, né? Disso aí, pelo amor de Deus, né? É verdade. Porque, pô... E a gente fala, né? Até conversando com o Léo essa semana, né? O Léo, mas tal, e questão de salário, eu falei, é um saquinho só, onde bate tudo, é nossa renda, Tem, não, essa é minha, isso, não tem, a gente fala, né? Não tem infidelidade financeira. Todo mundo, quanto que ganha? Ela até fala que eu sou o contador dela, né? Eu sou formado em contabilidade, eu faço, rendas, coisas, é tudo comigo. Ela falou que às vezes tem coisa que ela ganha que nem sabe. Recebi não sei o que, é tal coisa, assim, assado, tal. Ou seja, de saber, né? Eu me preocupo com isso. Ela tem outras preocupações, eu tenho outras, mas se junta pra gente andar juntos e feliz, assim, né? Bom, né? Meus parabéns ao casal. Obrigado, Leandro. Que Deus abençoe vocês em todos os momentos. Você no fisco que você tá, ou o outro, o BH, se decidir, se assim for da sua vontade, você na nova empreitada, que Deus abençoe Amém. Você na nova jornada, que consiga honrar esse novo cargo, honrar tudo que você ralou, que vocês ralaram juntos, né? Que vocês construíram com muita dignidade e muitos anos também. Uma coisa que eu sempre digo, a maioria das pessoas subestima o que pode fazer em 3, 4 anos e superestima o que pode fazer em 3 meses. Esse é o grande problema. Então tem que ter paciência, persistência, que a gente acaba vendo uma história maravilhosa assim e vocês com certeza vão cuidar da família bem, vão ser muito felizes, eu não tenho a menor dúvida disso. Bom, pessoal, estamos encerrando aqui o nosso LScast, nosso episódio de hoje. O meu agradecimento aos dois, obviamente, né, por dedicar esse tempo aqui para poder compartilhar com todos vocês, né, essa história e que no futuro, né, a gente tenha a alegria, a honra de receber outros casais falando assim, caramba, aquele vídeo, aquela fala do Sérgio, aquela fala da Beatriz, pô, tô arrepiado, né? Eu sou sensitivo também, cara. Né? Que os casais possam falar pra gente, poxa, aquela história, aquela frase me impactou e graças a Deus a gente chegou onde a gente chegou também. Que Deus abençoe vocês, gente. Obrigado. Um grande abraço, fiquem com Deus, galera. Tchau. Tchau.